A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Jornada Bandeirantes. Torcedor, um grande e forte abraço, boa tarde! O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. 5 da tarde, mais 48 minutos, hora esportiva do Brasil. Abertos os microfones da Rádio Bandeirantes Campinas para mais uma importante jornada esportiva pela Série A do Campeonato Brasileiro. A penúltima rodada, a 37ª desse Campeonato Brasileiro eletrizante, que ainda não sabe quem vai ser o seu campeão, que ainda tem uma vaga em disputa para ver quem vai jogar a Série B no ano de 2024 e que tem vários jogos importantes e vários clássicos a acontecer, como este que vamos transmitir com toda a equipe de Carlos Batista na Arena. A Arena Corinthians, Zona Leste de São Paulo, Itaquera, com 30 graus de temperatura e um público que vai chegando. O jogão é este, você estava com concentração em rede, agora o jogo é nosso. O jogo é para Campinas e grande parte do interior do estado de São Paulo. É Corinthians e Internacional, Inter e Corinthians na Neoquímica Arena em Itaquera. Já a bola rola às 18 horas, uma partida importante para as duas equipes que vão se enfrentar mais uma vez. O Corinthians se despedindo da sua torcida. O Corinthians que vai ter gestão nova o ano que vem, a oposição ganhou. O Corinthians que vai ter a despedida de Fábio Santos, um dos maiores jogadores na posição da lateral esquerda em toda a sua história. Um duelo importante que vamos acompanhar com toda a equipe da Rádio Bandeirantes de Campinas. Em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil. Em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Para Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida. Vem ver o jogo, viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça a revisão preventiva na Rocha Autopeças. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol na Em 10 minutos tem futebol na Bandeirantes. Vem aí os primeiros destaques dessa jornada esportiva. Começando com o Corinthians, 47 pontos, 13ª colocação. Tem uma chance muito pequena, um risco ainda muito baixo
de rebaixamento. Mas o pensamento já está em 24, o pensamento está na Copa Sul-Americana. O destaque do Corinthians, repórter Bandeirantes. Alô, Vladimir Catarino. Boa tarde, Vlad. Boa tarde, Roger. Uma ótima tarde pro amigo ligado na Bandeirantes. Pois é, o Corinthians que vem de uma grande vitória. Fora de casa bateu o Vasco e esta vitória garantiu ao time uma tranquilidade nesta reta final de campeonato. Praticamente sem nenhum risco de rebaixamento. Uma tarde de festa, como você disse, despedida do Fábio Santos. As taças conquistadas por ele com a camisa do Corinthians trazidas à arena. Despedida do timão deste ano jogando em casa. Corinthians quer fechar, pelo menos no que for possível, com chave de ouro, a sua participação em casa nesta disputa do Brasileirão. Roger. 5h51, torcedor vai chegando, irrigação eletrônica, vai ficando molhadinho o estádio da Neoquímica Arena. Já tem Corinthians Internacional na Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Agora a manchete do Colorado Internacional, 10º colocado, 49 pontos, 2 vitórias consecutivas. Depois daquela ressaca pós-Libertadores América, parou frente ao Fluminense. Agora também a cabecinha já está lá em 24, se bem que tem eleição também no Inter. Já o Inter vai para o seu processo eleitoral. E a manchete do Colorado Gaúcho, Vladimir Catarino. Sem nenhuma possibilidade de rebaixamento, o Inter quer uma vaga na Copa Sul-Americana. Depende aí de uma combinação de resultados. Na última rodada venceu o Cuiabá 2-0 na Arena Pantanal. Primeira vitória da história do Inter jogando em Cuiabá. E agora quer a primeira vitória também jogando na Neoquímica. O Inter nunca venceu na nova casa do Corinthians. Eduardo Cudê vem com um time ofensivo para encarar o timão. Roger. Vai estar ao meu lado para comentar essa partida. Despedida em casa do Corinthians da Série B do Campeonato Brasileiro da Série A. Comentarista Bandeirantes para o jogo de hoje é Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Roger. Um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Os dois times no Campeonato Brasileiro fizeram um trabalho melancólico. O Corinthians briga matematicamente até hoje para escapar do rebaixamento. O Internacional, meio de tabela. O que vale o jogo de hoje? A despedida, efetivamente, de Fábio Santos, lateral esquerdo do Corinthians, e uma melhor classificação. Quanto melhor classificado, os times ganham mais dinheiro de premiação. Acreditem, até 10º, 12º, 13º, 14º lugar do Brasileiro da Série A vale dinheiro. Vale a honra, vale o mando de campo. O Corinthians tenta alegrar o seu torcedor que passou poucas e boas nesta temporada. Roger. Daqui a pouco, mais do CH com a sua análise da partida. Já tem Internacional e Corinthians, Corinthians e Internacional na Arena do Corinthians em Itaquera. Vai estar no plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele. Edu Pinheiro, alô Edu, boa tarde, bem-vindo Edu. Ô, Roger, muito obrigado, meu amigo, um grande abraço a você, a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Eu gostaria rapidamente apenas de registrar aqui que é um dia muito triste para todos nós, porque o Rádio do Brasil perdeu José Arnaldo, faleceu hoje, 3h30 da manhã, foi amplamente divulgado em redes sociais, o sepultamento se deu no cemitério dos Amarais e trabalhou muitos anos conosco aqui, um grande mestre, uma grande pessoa, um profissional excepcional, um dos maiores talentos que o Rádio de Campinas teve. A última, dá tempo? Vamos ouvir aqui. Completando 90 anos, a Rádio Bandeirantes, o Gilberto Suff, nosso técnico aqui, ligou para o Zé Arnaldo semana passada. E essa foi a última manifestação do grande José Arnaldo na comemoração dos 90 anos da Rádio Bandeirantes. Pois não? Que começou aqui em Campinas como Rádio Educadora. Trabalhei na concorrência da Rádio Educadora até então. E um dia pude entrar na Rádio Bandeirantes, que a sucedeu em termos de nome. E posso dizer que para mim e para todos, a Rádio Bandeirantes foi um veículo de comunicação e continua sendo de portas abertas, mas especialmente para mim. Com a Rádio Bandeirantes de Campinas, eu fui fazer, além do esporte, fui fazer jornalismo, fui fazer televisão, enfim, me abriu todas as possibilidades. Sou muito grato a tudo isso. E desejo mais 90 anos na Rádio Educadora, agora a Rádio Bandeirantes, especialmente na sua frequência de frequência modulada. O AM já foi um sucesso, continua sendo,
mas vai emplacar também na FM. Parabéns à Rádio Bandeirantes e a todos aqueles que a sustentaram no ar até o dia de hoje. Um grande abraço do José Arnaldo. Nós é que agradecemos, mestre, que Deus o receba, descanse em paz e obrigado pelo ensinamento, pelo seu ensinamento, pela sua convivência. Vamos lá, Jornada Esportiva Bandeirantes, hoje dedicada ao grande José Arnaldo. Agora, 17h56, trabalhos técnicos de Gilberto Sufi, Gil Kleber e Gabriel Ribeiro e Lucas Pessoa. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, lá, lá. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Cinco da tarde, 59 minutos. Essa é a Bandeirantes Campinas com Corinthians e Internacional. A bola vai rolar na Neoquímica Arena. Aquela última corrente das duas equipes. O Internacional tá ali fechadinho, o seu capitão Alan Patrick puxando a conversa. O Corinthians hoje com Fábio Santos. Tá se aposentando, Vladimir, última partida dele no futebol brasileiro. Tanta história, né? Tantas conquistas, principalmente camisa do São Paulo, camisa do Atlético Mineiro, camisa do Corinthians, um dos grandes nomes da história, tá deixando os gramados o Fábio Santos. Nós vamos chamar a ficha técnica quando a bola rolar, porque agora às 5 da tarde, 59 minutos, 18 horas, marca o quinzenal. Vai começar o jogo na Neoquímica Arena. Corinthians e Internacional. E o Mano reencontrando o Inter, hein? Ele que comandou o Inter até a metade do ano. Depois que ele saiu, o Inter fez alguns testes, acabou com o Eduardo Cudê se afirmando um pouco mais uma temporada para se apagar também pelos lados do Beira-Rio. O Corinthians vai passar o ano sem títulos no futebol masculino. Só o feminino salvando a lavoura do Esporte Clube Corinthians Paulista, hein, ganha tudo, né? O futebol feminino na base. O Corinthians também ganhou títulos, mas no profissional, mais um ano em branco, Roger. Vai apitar o árbitro, apita o árbitro Potiguar, bola rolando em São Paulo. Alô, torcedor, vamos nessa Série A, 37ª rodada, bola rolando em Itaquera.
No rádio, na internet, só da Bandeirantes. No AM 1170, no FM 85.7 para Campinas, 85.3 para Ribeirão Preto. Nos aplicativos, nos sites e especialmente com imagens no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Corinthians com meias pretas, calções pretos, aquela camisa comemorativa, um branco, quase que um cremezinho. O Internacional, seu uniforme titular, com meias e calções brancos e as camisas vermelhas, arbitragem de amarelo e preto. Já tem a primeira falta lá pela ponta direita, só que a falta de ataque é bola para Corinthians bater pelo lado esquerdo do campo defensivo. A esquerda do seu rádio está postada a defesa do Corinthians. O Corinthians ataca a direita do seu rádio neste primeiro tempo. E aí vem torcedor com 1 minuto de bola rolando, a ficha técnica do jogo. Como vem Corinthians? Como vem o Internacional para esse jogão na Neoquímica Arena? Começando com o Corinthians. Corinthians hoje escalado pelo técnico Mano Menezes com Cássio 12, Fagner 23, Lucas Veríssimo 3, Gil 4, Fábio Santos, capitão do time, meia dúzia, Gabriel Moscardo 44, Maicon 7, Juliano 20, Renato Augusto 8, 11, Romero 17, Giovani. O Inter de Eduardo Cudê vem com Rocher 33, Fabrício Bustos 16, Gabriel Mercado 25, Igor Gomes 21, René meia dúzia. Arangues é o 20, Bruno Henrique 8, Maurício 27, Alan Patrick 10, Wanderson 11, Ener Valência 13, Eduardo Cudê é o técnico. Arbitragem do jogo. O árbitro é o Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Assistente 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio. 2, Luiz Carlos Costa, do Rio Grande do Norte. Quarto árbitro, Denis da Silva, dos Alagoas. E no VAR, Daniel Vitor Costa Silva. 18:02, 2 minutos do primeiro tempo, 0-0 jogo na Neoquímica Arena. E aí, CH, sua expectativa, a bola já está rolando na Zona Leste. A expectativa é que os times busquem o resultado, né? Que vençam cada um, né? A sua efetiva dificuldade no jogo, né? É um jogo que vale muito pouco, vale grana para os clubes, mas vale pela honra, pela tradição e pela história do grande clássico Corinthians Internacional. Lá vem Arangues, ele solta a bola um pouquinho mais atrás para Igor Gomes, retrocede no campo defensivo a equipe do Internacional. Vem Gabriel Mercado, ele pisa na bola, à frente dele tem a presença do jovem Giovani. Ele prefere soltar lateralmente a bola, entregando pelo setor direito do campo, parte para dominada Igor Gomes, levanta de perna direita muito forte para o campo de ataque. Cássio acompanha inteiro de preto o goleiro do Corinthians, ela vai para fora, sai em tiro de meta. O primeiro para bater o goleirão do Corinthians, com a 12 no costado, e tá bonita a arena, tá cheinha, hein, Vladimir Catarino? Mais uma vez, né, o Corinthians tem uma das melhores médias de público como mandante no campeonato. Mais uma vez, no último jogo em casa, a torcida do Corinthians se faz presente. Roger. Em Laguna, Santa Catarina, Pedro na Lua, acompanhando a gente então no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Haroldo Carmo, Luiz Cunha, alô, Celso Ribeiro Santos, alô, Nildes Santiago, todo mundo já está aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E parte o timão, vem pelo setor esquerdo do campo, Juliano, passadas largas, passou Fábio Santos, tocou para ele, colocou na grande área, ela passa de todo mundo. Michael chegou para a tentativa da finalização, ninguém tirou, o goleiro ficou torcendo o uruguaio Rocher. Ela cai aqui pelo setor esquerdo, René, ele tira o perigo momentaneamente, ela cai pelo meio de campo, lá vem o chileno, Arangues, ele vira o jogo, setor direito do campo para o argentino Bustos empurra essa bola curta lá pelo setor direito do campo, Igor Gomes retrocede, jogada toca lateralmente para Arangues, volta aqui atrás no setor defensivo, empurra a curtinha bola com Bruno Henrique, 4 minutos, 0-0, Corinthians e Internacional de Porto Alegre, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bola tocada atrás para Gabriel Mercado, abre pelo setor esquerdo para René, troca passes a equipe de Eduardo Cudê no campo defensivo, à direita do seu rádio, postado defensivamente o Internacional no primeiro tempo, lá vem Colorado, bola é aberta pelo lado esquerdo do campo, atenção, René tocou pelo meio de campo, a abertura de bola com Maurício, descarregou o setor direito do campo, Bustos, atenção, chamou aqui na perna direita, a bola com Maurício mais uma vez, descarrega a bola para Arangues, lateralmente para Bruno Henrique, vai trocando passes a equipe do Colorado no campo defensivo, o Corinthians aguarda, vai esperando a equipe do Internacional errar, a bola chegou pelo setor esquerdo com o Anderson tocou essa bola para o Alan Patrick, o capitão descarrega com o Anderson, mais uma vez volta com o Alan Patrick, daqui a pouco a marca de 5 minutos, daqui a pouco Gilberto Sufi vai apontar 5 minutos do primeiro tempo, enquanto isso troca passes o Inter,
e vem com o Bruno Henrique, vai tentar a infiltração, corta por baixo, o tiro dali, Maicon, rebote e volta para os caras, tentou entrar, mete a bola na frente para Ener Valência, ele tenta fazer o pivô pelo setor direito do campo, Bustos acaba retrocedendo um pouco mais e perde o time do ataque. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 5 minutos, os primeiros 5 na arena. Primeiro tempo. Corinthians 0, Inter 0, Edu Pinheiro. Olha, Roger, é o seguinte, 21 horas, Mineirão tem Atlético Mineiro de São Paulo. Quem narra em rede nacional aqui na Bandeirantes é Pedro Martelli. Bandeirantes, equipe de Carlos Batista, você acompanhando tudo com a gente, anunciando para hoje, 21 horas, Galo e São Paulo, Pedro Martelli, amanhã 4 da tarde, Palmeiras e Fluminense com Leandro Bolis, vários jogos para você aqui na Bandeirantes Campinas, e aí tentava pela direita o Bustos levantar, tocou a mão na bola, Fábio Santos, é falta pro Inter na ponta direita, olha o Inter chegando aí, meteu a mão na bola, o próximo aposentado no INSS, o Fábio Santos, né, Vladimir? Talvez depois da aposentadoria ele pode jogar vôlei, por exemplo, né? Mas agora com a mão não pode, por isso é falta. Estão lá para cobrança o Alan Patrick e também o Maurício. Vai para a cobrança, o Internacional, Alan Patrick e também o Maurício, os dois posicionados de lá para cá, atenção, Cássio, abre o guarda-chuva aí, autoriza, Caio Max, partiu, levantou, no primeiro pau, tirou a zaga, o Vinegar de Parque São Jorge, rebote, volta para a representação gaúcha, volta pelo setor esquerdo do campo, atenção, Arangues recolhe na perna direita, descarrega aqui atrás, começa o time do Internacional, Rocha Autopeças, encontra a loja mais próxima de você e aproveite, acesse rochaautopeças.com.br. 6h50, domínio total no primeiro tempo até aqui do Internacional, que agora tem arremesso lateral para bater lá do outro lado. Internacional que vem de vitória 2-0 sobre o Cuiabá na Arena Pantanal, são 2 vitórias consecutivas. Vai tomando distância, Bustos, o argentino, ele levanta para Arangues, é mais penso pro lado de lá a equipe do Internacional nesse primeiro tempo. Bola até o Igor Gomes, ele bate nela, descarrega pelo meio de campo, vem trabalhando a bola, o time comandado pelo Eduardo Cudê, chega aqui pelo meio de campo, Bruno Henrique recolhe perna direita, soltou para Ener Valência. Aí é perigo, mergulha de cabeça, Fábio Santos tirou o perigo dali, ela cai pelo meio de campo com Juliano vai ficar vendo a bola, ela caiu na cabeça de Arangues, vai ficando sempre com todas as bolas aí, o time do Internacional quando rebate, sobra com o Inter, Igor Gomes, meteu com o Arangues aqui no grande ciclo, levanta a cabeça, toca lateralmente, abre a bola com René vai descarregar de perna esquerda, descarregando a bola aqui pelo lado esquerdo do campo, volta para o campo defensivo com camisa 11, o Anderson, 7h40, só trocas de passes, mas por enquanto nenhum ataque, esse é o futebol da Bandeirantes para você, em nome de Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Domina Arangues, soltou essa bola para o Anderson, faz a proteção aqui o Alan Patrick, agora sim tem a opção do Anderson, ele vai preferir tocar ou chutar, vai sozinho, vem no combate por baixo, tirou dali o Renato Augusto, rebote, voltou ainda para René pelo lado esquerdo do campo, recolheu na perna esquerda, descarrega a bola pelo meio de campo aqui no grande círculo, agora com o Bruno Henrique, lá pelo setor direito, a bola com o Maurício, tentou a infiltração, corta a zaga corintiana, o jogo fica esse bate e rebate, especialmente no meio de campo, Arangues vem com ela, o Corinthians tenta apertar na saída de campo, na saída de bola mais recuada, ela sobra tranquila com Gabriel Mercado, argentino, camisa 25, 8h48, o CH já deu para perceber que o jogo vai ser mais de meio de campo, mais de tentativa, por enquanto os times não se soltam. Internacional com mais posse de bola, o Corinthians joga de uma maneira reativa e os dois goleiros, o Cássio e o Rocher, mero espectador, jogo absolutamente de estudos e equilibrado. Corinthians que vem de vitória sobre o Vasco fora de casa 4-2, começou mal, deu aquela melhoradinha, a última em casa porém foi aquela goleada para o Bahia por 5-1, e o torcedor do Corinthians obviamente volta à arena em grande massa para ver uma apresentação sem dúvida nenhuma diferente daquilo que foi contra o tricolor baiano. Tira dali Lucas Veríssimo, afasta o perigo de mais uma tentativa pela direita da equipe do Internacional, só que tem extrema dificuldade para sair para o jogo o Coringão. Veja aí que fica marcado o Mike, obrigado a virar o jogo, agora para Fagner, setor direito do campo, ele vem no campo defensivo, mete essa hora direto para o câmera ataque, aparece aqui pela ponta direito 17 do Corinthians, Giovani vem com ela, ele espera alguém se aproximar, esperou, se aproximou o 44, Gabriel Moscar,
Ricardo faz o toque de bola para Maicon à frente, curtinha, bola com Renato Augusto, voltou com ele, com Maicon, meteu pela ponta esquerda para Fábio Santos. Vamos lá, Coringão, lá vem o time do povo, saculejou a tentativa, chegou a linha de fundo, cruzou no segundo pau, tirou, a zaga ficou olhando, voltou, Fagner colocou na boca do gol, tira por baixo, Gabriel Mercado afasta o perigo ali. Talvez na boa tentativa, primeira boa tentativa do Corinthians no jogo, hein, Vladimir? Primeiro com o Romero, né? Descendo lá pelo setor esquerdo, foi a linha de fundo, fez o cruzamento, ela passou por toda a área, na sequência o Fagner não conseguiu aproveitar, mas pelo menos chegou o Corinthians pela primeira vez. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10h40, primeiro tempo. Neoquímica Arena, Itaquera, São Paulo. Placar da Bandeirantes é esse: 0 Corinthians, 0 Inter do Pinheiro. Olha, rebaixados América Mineiro, Curitiba e Goiás. Tá faltando um. O Santos Difícil joga amanhã, hein? Lá em Curitiba, 18h30, Atlético Paranaense e Santos. Wagner desce, vem Coringão, levanta da direita para a esquerda, abre o compasso, evita o cruzamento, o jogador do Inter vai para fora, essa bola, arremesso lateral. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que você vai perceber que ela vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. 11:18, futebol é primeiro tempo. Coringão vai conseguindo descer mais agora. Fábio Santos abre essa bola lá atrás com Gil. Recomeça o número 4 do Corinthians. Gil empurra essa bola curta para o 7. Maicon do grande círculo devolve lateralmente para Gil. 11:40. É o Coringão em busca de despedir-se com vitória desse ano de 2023 diante da sua torcida. Bola com Gabriel Moscardo. Ele volta com Gil, voltou com Moscardo. Aciona lá atrás o Cássio. Toca na bola pela primeira vez no jogo. Cássio, o 12, sai jogando errado. Tocou errado o Cássio, lá vem o Inter, se aproveitou, rolou Enervalência na área, toca mal, depois não aproveita. Devolveu o favor o Inter, que fez primeiramente o Cássio, hein, Vladimir? Faltou confiança ali o Maurício pro arremate, né? Poderia ter tentado o chute, preferiu o passe, errou, vem Corinthians. Vem Coringão, agora não quer nem saber, vem pro troco. Fagner abre essa bola pra Giovani. Setor direito do campo, vai pra cima, vai pro drible. Perna esquerda, tentou passar, mas não passa do René. Pediu alguma coisa ali que não aconteceu, não, Vladimir? Forçou a barra o Giovani, né? Não conseguiu passar pelo René. Giovani que marcou contra o Vasco o 4º gol na vitória corintiana e o primeiro dele como profissional do Corinthians. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 12:35, primeiro tempo. Bola recuada pelo Gil até o seu companheiro de zaga, que é o Lucas Veríssimo. Abre a bola pelo setor esquerdo para Fábio Santos. 12:40, 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes ligada em você. Você tá no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. Tá no Band Rádio, tá no Band Play, tá no Alexa. Seja bem-vindo no site bandmulti.com.br, no portal cardosbatista.com.br e no YouTube. Com imagens aqui da nossa cabine, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E vem Coringão na grande área. Giovani colocou para trás. Rocher tira dali, mas estava parado o jogo. Já tinha uma irregularidade, Vladimir, mas a grande defesa do goleirão do Internacional na descida do jovem Giovani pelo setor direito. Mas na origem do lance o impedimento já havia sido marcado, estava em situação irregular ali o ataque corintiano, Roger. 13 minutos de bola rolando, por enquanto 0-0. Vai melhorando o Corinthians em CH, pelo menos vai ficando mais solto, especialmente pelo setor direito. Essa é a expectativa, que o jogo melhore de produção. Nós temos aí quase 15 minutos e ninguém chutou no gol, né? Teve esse lance do Corinthians, mas estava incompleto e impedimento Giovani. A partida precisa qualificar, melhorar de qualidade. Por enquanto é toque pra lá, toque pra cá e os times sem objetividade. Deixa eu abraçar aqui o Luiz Felipe Maravilha, tá acompanhando a gente. O Ivonaldo Prachedes, vai Corinthians, tá acompanhando a gente em Natal. E vem o Internacional, ponta direita. Atenção, Enervalência pro solo. Ele mandou seguir. O equatoriano caiu, pediu a falta, o árbitro mandou seguir. O Corinthians desperdiçou contra-golpe na sequência. Bola no vazio pelo lado esquerdo. E há uma reclamação com o árbitro dos jogadores do Corinthians. Mas nós vamos acompanhar o lance aqui no recurso da televisão. E parece que buscou a bola, hein, Vladimir? Era o Romero quem estava no lance ali, deu um carrinho, né? Acabou acertando ali o Enervalência, imediatamente ele caiu e o árbitro não marcou a falta, mas agora parou o jogo para verificar o que está acontecendo ali com o equatoriano. Não sei, você viu aí, CH, o que achou do lance? Que tesoura, hein? Olha, Roger, eu fiquei com uma impressão de falta. De qualquer maneira, a arbitragem achou que o lance foi normal,
mas eu fiquei com a impressão de falta no centroavante, no homem de frente do Internacional. Daqui a pouco a marca de 15 minutos, por enquanto 0-0, não deu nada, bola em jogo mais uma vez, está com o time do Corinthians no campo defensivo. Coringão com 14 empates, 11 derrotas, 11 vitórias, está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O Internacional com 13 vitórias, 13 derrotas, 10 empates, também na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. E vem o Fagner, meteu essa bola à frente pela ponta direita, tirou Malemar por ali, o Gabriel Mercado, ela sobra com o time do Corinthians. Giovani deixa a bola sair para ganhar arremesso lateral na ponta direita. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light, potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Domina Timão, vem ponta direita, Fagner colocou na boca do gol. Mercado bota pra fora essa bola, escanteio pro Timão. Vai crescendo o Corinthians no jogo e agora tem o primeiro escanteio, Vladimir. Um cruzamento perigoso, a bola veio rasteira, pronto lá na área, estava esperando o jogador Giovani. Corte do Mercado, escanteio, Fagner cobra. Fagner vai para a cobrança, gol da direita da Neoquímica Arena, é daqui para lá, eu vejo o Gil na área, Lucas Veríssimo também, Romero tá na sobra, atenção, é Fagner, partiu, levantou muito aberta no segundo pau, jogada ensaiada para Gil, tocar de cabeça, mas tocou mal demais, rebote e volta para o Timão, aqui pelo setor direito do campo defensivo, mata bonito, o Juliano vai colocar na área, Gil tá por lá, ainda não voltou para o campo defensivo, o Corinthians vai tentar na insistência pelo setor esquerdo, Fábio Santos mata no peito, que categoria, vai deixar saudades, ele abre para Romero coloca na grande área, atenção, subiu a zaga do Inter, rechaçando com tranquilidade para Rocher, uruguaio fazer a defesa, Vladimir. Os dois zagueiros corintianos estavam no ataque, tanto o Gil quanto o Lucas Veríssimo, este foi quem tocou de cabeça na bola, mas foi fraquinha nas mãos do goleiro Rocher. Alô, Celso Ribeiro Santos, pessoal da Band Campinas, sejam bem-vindos, obrigado, ele está acompanhando a gente pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, José Ribamar também dizendo que vai ser 3-0 pro Internacional. Dizendo que vai ser 3-0 pro Inter. Quem ataca é o Inter. Valência colocou a bola no grande círculo ali, ou a tentativa de colocar na grande área, para a chegada do Maurício, mas a zaga do Corinthians virou. E agora virou contra-golpe, 17 minutos, e vem pro contra-ataque, Giovani foi pro solo, o encontrão normal. Abre os braços, cai o Max Vieira, o potiguar da sequência de jogo para a equipe do Internacional. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 17, primeiro tempo. Neoquímica Arena, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Bandeirantes tem. Corinthians 0, Inter também 0, Edu Pinheiro. Então, o Palmeiras pode ficar com o título se vencer o Fluminense e torcer por resultados negativos de Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Bandeirantes, timaço de Carlos Batista, fechado com você, fechada com a verdade. Amarelo. Para quem? Igor Gomes, camisa 21 da equipe do Inter, cometeu uma falta lá no campo de ataque, o árbitro deixou o jogo correr e quando parou, deu cartão amarelo para o 21 do Internacional. O Campanharo, Keiler, Luca, Mercado, René e Rômulo pendurados no Internacional. No Corinthians, Cássio, Bidu, Bruno Mendes, Rony, Gabriel, Moscardo, Juliano, Biro, Gustavo Silva, Romero e Wesley. Enquanto isso, está caído lá o jogador do Corinthians, hein, Vladimir? É o Romero, ele está ali sentindo dores na perna esquerda, o departamento médico do Corinthians em campo, por isso o jogo está parado. É tempo de análise. Alô, Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo 18, 0-0 primeiro tempo. Você percebe nitidamente que os jogadores, eles... Não é, na verdade, um jogo amistoso. Você percebe pela falta de intensidade de costumeiros jogadores que têm mais intensidade no seu jogo hoje estão mais tranquilos, né? Como se fosse efetivamente um jogo amistoso. Não é que a partida não é agradável, mas na atitude dos dois times há um distanciamento, caso tivesse alguma coisa mais de objetivo para ser alcançado. O jogo é morno, o jogo não tem intensidade, o jogo não tem objetividade. Agrada, porque você vê alguma jogada lá e aqui, mas partida de futebol disputada com intensidade, por enquanto, não foi apresentada. O CH trocou a direção do Corinthians, né? Foi eleito a oposição e o Internacional também vai passar por um processo de eleição. Esses dois últimos jogos são importantes também para os caras mostrarem serviços, para os novos cartolas que estão entrando, ou que vão entrar, no caso do Inter ainda tem eleição? Olha, no Corinthians vai mudar muita coisa, né? E tem muito jogador em final de contrato. Eu acho que vale, mas eu acho que o raio-x já está efetivamente tirado. Quem vai ficar, quem não vai ficar, quem tem qualidade, quem não tem. Existem algumas
indefinições, como o caso do Moscardo, que tem, esse menino joga muito futebol, o Chelsea quer levar. De qualquer maneira quer levar, e a proposta é muito grande. Então tem alguns jogadores mais experientes em final de contrato. Não sei se o Juliano fica, não sei se o Renato Augusto vai continuar, se o Gil vai renovar contrato. De qualquer maneira, a tendência é que o Corinthians seja muito diferente para o próximo ano. Estão caçando o Romero, o paraguaio no chão de novo, lá pela ponta esquerda, é falta para o Corinthians, Vladimir. O Romero tá apanhando mais que carne de segunda em açougue de esquina, hein? Foi atingido agora ali pelo camisa 27, o Maurício, chegou forte ali para cima do Romero, o árbitro deu mais uma falta para o Corinthians cobrar. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Falta Timão, lá pela ponta esquerda vem falta para o Corinthians, pode pintar um bom levantamento na marca de 20 minutos, partiu, levantou, bola desviada, vai sobrar para Gil, fora da grande área, cai aqui pelo setor direito, vai dar uma de lateral direito, levanta a bola, bate no camisa 11, vai para fora, o Anderson bota essa bola para escanteio, é bola parada, Gil permanece na área, artilharia aérea também, porque vem mais um escanteio, segundo para o Corinthians, Vladimir. Curtiu uma de ponta ali o Gil, né? Conseguiu um escanteio, de novo pela direita e mais uma vez, quem cobra é o Fagner. Alô, Isael, Venâncio, Lorete, boa tarde pra você também, na luta, acompanhando a gente, o YouTube tá bombando, a Bandeirantes com o Corinthians, na sua despedida em casa na temporada 23 é a camisa do Fagner que vai para a cobrança do escanteio, perna direita, parte, levanta, tira o peso na bola, levanta no seu pau, Gil levantou, seria pro Romero fechar fazendo o gol, visivelmente uma jogada ensaiada, mas uma cabeça salvadora no meio do caminho, tirou Vladimir. Quem tava chegando por ali era exatamente o Igor Gomes, né, essa jogada característica do Corinthians, já marcou gols, inclusive nessa jogada ensaiada, o Timão segue no ataque. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes, Campinas marca. 21, quase 22, primeiro tempo. Arena Corinthians, com Gabriel Pereira na central técnica, Gilberto Sufi na mesa de som. Com Caputi nas imagens, timaço técnico do Gil Kleber, eu confirmo pra você, metade do primeiro tempo já foi, Corinthians 0, Inter também 0, Edu Pinheiro. Olha, o Red Bull Bragantino sem chance de título, mas já está na Libertadores ano que vem, amanhã 18h30 em Bragança, Bragantino e Curitiba. E lá vem Inter, Ener Valencia partiu, engatou uma quarta, vai pintar o gol agora contra Cássio, só ele, o Cássio bateu, Cássio se atrapalhou, o equatoriano perde o gol, Internacional, incrível. Incrivelmente, Vladimir. Que chance perdeu o Ener Valencia. Estava impedido, depois o impedimento foi marcado, mas o Cássio fez grande defesa. Romero vem no contra-golpe, rola a bola, Renato Augusto colocou lá atrás, vai encher pela bola, Juliano, ela vai sobrar à esquerda do gol. Quase o Giovani numa trama rápida de contra-golpe. Agora o jogo fica bom. Elaica, um gol perdido lá e quase o Corinthians dando o troco aqui, Vladimir. No bate-rebate, né? Na jogada feita pelo Romero, passe pro Renato Augusto, cruzou pro Juliano, que pegou bonito na bola, mas ela desviou na zaga e no rebote o Giovani não conseguiu aproveitar, Roger. Mas tava impedido o Menner do lance anterior. Foi dado, né? O Bandeirinha deu agora o impedimento e depois o árbitro mandou seguir, deu vantagem pro Corinthians. Essa regra que mata todo mundo, inclusive o narrador. Rocha Autopeças, encontra a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Agora tá valendo, vem Ender pela ponta direita, ele abate a bola em cima do Gil, espertamente para ganhar o escanteio pro Internacional, Vladimir. Na base da velocidade, o Ener Valencia ganhou do Lucas Veríssimo na corrida, e aí a recuperação da zaga do Corinthians, agora o escanteio é pro Inter cobrar, setor direito com Alan Patrick. Vai Alan Patrick, experiente, é o capitão dos caras, gol da esquerda, vem de lá pra cá, Cássio, abre o guarda-chuva aí, garoto, vem levantamento na área do Corinthians, é bola pra equipe do Internacional, Alan Patrick partiu, levantou, tirou parcialmente a zaga do Corinthians com Gabriel Moscardo, volta o rebote, enche o pé, tira mal, caiu pelo setor direito, Bustos, matou no terreno, vai pra cima, atenção, é Alan Patrick, linha de fundo, cruzou, mergulha, Gabriel Moscardo mete pra fora, a pressão do Inter, é novo escanteio, Vladimir. De novo na bola aérea, Gabriel Moscardo, corte providencial dentro da área, mandou a bola pela linha de fundo, o Alan Patrick vai cobrar outro escanteio, Roger. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadasерvas.com.br.
Bola colocada na grande área, a zaga do Corinthians acompanha. Ela sobra ainda pelo setor esquerdo, bate o Anderson. Ela foi mascadamente batendo ali pra cima do Fagner, sobrou nas mãos de Cássio Vladimir. Não tinha ângulo ali o jogador do Inter, né? Também não conseguiu a direção que ele queria, foi fraquinha nas mãos do Cássio. O jogo apertou, CH, agora é lá e cá, o Inter apertando, o Corinthians respondendo. Agora temos um clássico da altura de Inter e Corinthians que já decidiram o Campeonato Brasileiro, CH. Até que enfim, né? O jogo esquentou, até que enfim os times estão querendo, usando as laterais do campo, né? Destaque do Internacional para o Alan Patrick, e gosto do trabalho defensivo principalmente do Gil e do Veríssimo na zaga. Eu acho que agora a tendência, tomara que seja assim, né, Roger, que o jogo esquente e continue, né, acelerando para ter emoção nessa partida tão tradicional do futebol brasileiro. Quem tá acelerado é o paraguaio Romero, fez fumaça pelo setor esquerdo depois do passe que recebeu do Moscardo. Fala em Moscardo, ele com a bola, o 44/4, acionou o Gil na risca divisória do campo, já empurra essa bola, Renato Augusto, meteu pela direita para Fagner, tudo isso com 25 minutos, nação corintiana ligada na Bandeirantes, esse é o toque de 25, já o giro pra você, bola à frente pra Giovani, escorou Renato Augusto, toca essa bola pra Gabriel Moscardo, faz inversão de jogo lá pelo setor esquerdo do campo, vem pro domínio, lá o time do Corinthians vai trabalhar essa bola com o Fábio Santos a Romero, lá vem o paraguaio, passou de dois, colocou na área, tira por baixo Arangues, o passe foi muito fraco, tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca 26, primeiro tempo. Neoquímica Arena, Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Deixa eu ver a temperatura aqui. Deixa eu ver. Diminuiu? Nada. 29, sensação de 31. Tá quente demais e o placar é este. Corinthians 0, Internacional também 0, Edu Pinheiro. Então, Corinthians e Inter foi final de 76 do Brasileiro. E 21 horas tem Atlético Mineiro de São Paulo, foi a final do 77. Brasileiro de 77, São Paulo ganhou nos pênaltis. Hoje com Pedro Martelli. Você vai ter Galo e São Paulo, 21 horas da manhã, tem Leandro Boles, tem Palmeiras e Fluminense, 4 da tarde, Vladimir vai estar nessa, né, Vlad? Opa, estaremos aqui mais uma vez, Roger. Pode ser o jogo que encaminha o título para o Palmeiras. Ou a conquista, né, dependendo de outros resultados, o Palmeiras pode ser campeão brasileiro amanhã. Não vai dar para comemorar já no jogo de amanhã, vai ter que esperar. Não vai ter taça, exato. Até porque o Botafogo joga depois, o Flamengo vai estar jogando no mesmo horário, mas o Botafogo joga depois. E vem o Internacional, escora o Anderson, a bola para quem vinha de trás pelo setor esquerdo para René, 27, tá 0-0 o jogo no primeiro tempo, bola aberta para o Anderson, setor esquerdo do campo, o Enner saiu da grande área para receber pela ponta esquerda, ele não viu, o Anderson não viu o Enner lá, tocou a bola para René, René lateralmente vai acionar o outro companheiro, 25 aqui atrás, é o Gabriel Mercado, argentino, abriu essa bola, o chute de longe do Igor Gomes, ela passa à direita, mas o Enner fechava no carrinho, quase chega para desviar a trajetória da bola, obrigou o Mano a levantar no banco, hein, Vladimir? A intenção do Igor Gomes, claro, foi o chute, buscou o gol, né? Mas o Valência tentou até aproveitar, dando um carrinho, não alcançou a bola. Linha de fundo, é tiro de meta para o Timão. O CH, o Cássio fazendo hoje seu 37º jogo em 37 rodadas deste Brasileirão. Além dele, só outros dois atletas, ambos goleiros, estiveram em campo em todas as rodadas. O Lucas Perry do Botafogo e o Léo Jardim do Vasco da Gama. O Cássio tá chegando hoje, simplesmente, CH, a 66 jogos no ano em 72 da equipe. Que fase tá o Cássio, o ídolo corintiano, hein, CH? É referência, né? Um goleiro acima de qualquer suspeita, um ídolo corintiano que tem, na sequência do seu trabalho, o grande destaque desta temporada. Uma pena que o time dentro do campo não correspondeu, mas sem dúvida o Cássio fez a parte dele nessa temporada. 28-32 de bola rolando. Este é o primeiro tempo para você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes anunciando para amanhã o jogo do Palmeiras e Fluminense, 4 da tarde. Bola retrocedida para Gabriel Mercado. Recomeça o time do Colorado. Bola solta um pouquinho mais à frente para Bruno Henrique. Aciona aí Igor Gomes com Bruno Henrique. O Corinthians tenta apertar na marcação. Sai o time do Inter pelo setor direito. Bustos toca essa bola. Abre com o Maurício. Acelera, bota uma quarta marcha. Vê passando o Bernardo Valência. Tocou pro artilheiro. Lá vem o equatoriano. Pico direito da grande área. Devolveu com Bustos, com o Ender Valência, lá pela lateral direita da grande área, colocou na grande área, vai no Patrick, tentou bater, chutou pra trás, tira a zaga do Corinthians, afasta o perigo dali na boa chegada. Eduardo Cudê queria o chute direto, hein, Vladimir? Exato, do Alan Patrick, né? Poderia ter tentado o chute, rolou pra trás, aí o Maicon foi quem fez o corte, mas tem mais Inter no ataque. Timaço do Gil Kleber hoje com a gente, Gilberto Sufi na máquina do som, Lucas Pessoa no YouTube, Gabriel Ribeiro na central técnica, e vem Internacional de novo, ponta esquerda,
esquerda, Wanderson colocou pra trás, tira a zaga alvinegra. O Inter vai apertando, vai chegando. E o Ener Valencia bem marcado, todo mundo em cima dele, é escanteio para o Colorado, hein, Vladimir? Mas a bola do Alan Patrick foi primorosa, né? O corte providencial após o cruzamento do Wanderson, é escanteio Inter. Escanteio pro Inter, mais um escanteio daqui pra lá, o jogo começa a ficar bom, quase 30 minutos do segundo primeiro tempo, partiu, levantou, bola fechada no primeiro pau, tirou de cabeça, afastou a zaga alvinegra, caiu o rebote para o Internacional, de olho no lance, com a nova Light, viva a intensidade da luz, projetores potentes, eficientes e brasileiros acima de tudo, vibre e economia dos padrões do esporte, acesse novalight.com.br. Insiste o Inter, Alan Patrick coloca na grande área lá pelo setor direito, fechava no perigo, no veneno por lá o atacante do Internacional, acho até que já estava fora de campo, o Wanderson, ele levanta a mão, agradece o passe, mas é só tiro de meta para Cássio bater, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, etapa primeira de jogo. Neoquímica Arena, Itaquera. 0 para o Corinthians, 0 para o Internacional de Porto Alegre, Edu Pinheiro. Olha, amanhã Palmeiras e Fluminense aqui na Band com Leandro Borges, 16 horas. E o último jogo do Palmeiras é no Mineirão contra o Cruzeiro. Aliás, a última rodada, quarta-feira, todos os jogos às 21h30. Bandeirantes, timaço de Carlos Batista, ligado em você, você ligado na Bandeirantes. Nós estamos dedicando essa jornada esportiva à memória de José Arnaldo, o grande Zé Arnaldo de Bandeirantes, de Central, de TV, de rádio, que falava de esportes, de política, de bastidores. Uma grande pessoa que hoje nos deixa desse plano, mas deixa um legado maravilhoso, especialmente para nós, jornalistas esportivos. E a certeza que dá para fazer jornalismo esportivo com ética, com classe, com charme. Tudo isso tinha o Zé Arnaldo, que hoje acabou nos deixando aí. E a nossa tristeza, nossos abraços mais sinceros e profundos a toda a família. Zé Arnaldo, um abraço, essa jornada é pra você, meu caro. 32 de bola rolando. E aí tentou chegar mais uma vez o Internacional, novamente desperdiçando, é tiro de meta. Que dá pra perceber, CH, é que é aquilo, né? Aquele capricho que tinha quando estava faltando o objetivo, ou seja, o objetivo era escapar do rebaixamento, aquele capricho hoje já não vem mais para a Arena Itaquera. Já não tem mais. A concentração do jogo é diferente, né, Roger? Você percebe nitidamente. Os caras estão jogando, estão se esforçando, mas você percebe que falta um algo mais. Esse algo mais é a intensidade, a objetividade, o ter algo no campeonato para ter como principal meta. Essa é a grande verdade. Os times jogam efetivamente pelas suas tradições, mas não há uma disputa acirrada por cada centímetro do campo, pelas bolas, você percebe nitidamente. O jogo até é nota 5, nota 6, mas muito longe de uma partida disputada, acirrada, que a gente normalmente assiste envolvendo Corinthians e Inter. Aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, o João Reis dizendo, vamos, Inter, hoje o juiz não vai ajudar, sobrou até para o Potiguar, Caio Max Vieira, tenta o Inter pela direita, a bola esticada demais, sobrou com Cássio, o 12 do Corinthians, ajeita pelo setor direito com o Gil, Gil vai chutar, ele prefere driblar, aperta o Maurício na marcação, sai jogando o Gil, perigosamente, para a sorte dele deu certo, caiu com Gabriel Moscardo, vem o Corinthians para o campo de ataque, foi pro solo o jogador do Corinthians, o árbitro não marcou nada, sobra o rebote para René, lá vem o Internacional, ele procura a melhor posição para soltar essa bola, soltou para Maurício pelo setor esquerdo do campo, o Maurício estava do lado de cima, já tá aqui do lado de baixo, entrega essa bola para Bruno Henrique, recomeça lá atrás com o Gabriel Mercado, troca passes a equipe de Eduardo Cudê, somos em quase 500 pessoas ao mesmo tempo nos acompanhando no YouTube oficial da Rádio Bandeirantes Campinas, um grande abraço, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência que nos dá neste domingo, nesse sábado, e amanhã domingo também com Palmeiras e Fluminense, 4 da tarde, o Leandro Borges vai transmitir aqui na Bandeirantes. E os novos frangos crocantes da Seara, hein? Muito suculento, irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes temperos, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara encontra no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba.
34 minutos, bola recuada para o René. René sai para o jogo com Bruno Henrique da equipe do Internacional. Já aciona pelo meio de campo. Lá vem o Inter, Bruno Henrique. Meteu pela ponta direita, Bustos por lá, vai para a área, Ender. Vai também o Maurício, dominou na meia-lua, vai bater pro gol, bateu, é gol! Internacional! Maurício, camisa 27. Maurício 27. Ele não perdoa. Maurício marca e faz explodir a galera colorada do Brasil na marca de 34 do primeiro tempo. Que contragolpe forte pela direita. Bola invertida, encontra Maurício na meia-lua. Sozinho. Engatilha de perna canhota. Um foguete. Sem marcação fica fácil. Ele bota no canto inferior esquerdo de Cássio. Vai nela o gigante corintiano, mas não consegue evitar. O Inter sai na frente. Itaquera. Agora Inter 1, Corinthians nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Vladimir Catarino. A velocidade e a qualidade do ataque do Internacional nesse lance, né? O Fabrício Bustos foi até a intermediária e rolou para trás. Achou um espaço onde estava ali, tranquilo, o Maurício desmarcado praticamente. Ele ajeitou, bateu forte de perna esquerda no canto esquerdo do goleiro Cássio, que se esticou, mas não pôde pegar. O Inter tá na frente, 1-0. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Fica mais calada nesse momento a Neoquímica Arena, 36, primeiro tempo. Inter na frente, Maurício, Inter 1, Corinthians nada. Edu Pinheiro. Olha, com esse resultado, o Inter vai garantindo vaga na Sul-Americana e amanhã, 16 horas, Maracanã, tem Flamengo e Cuiabá. Abraçando aqui, alô Paulinho, tá mandando os parabéns pela transmissão, sensacional, emocionante, tamo junto na rádio, grande Paulinho, obrigado pelo carinho da audiência. Alô Jonatas Cardoso, esse aqui tá secando, o time dele joga já já. Joga já já, tem Galo e São Paulo. Pedro Martelli transmite aqui na Bandeirantes. Ele é São Paulino, alô Jonatas, doutor Jonatas, obrigado pelo carinho da audiência. Tá em São Paulo, na capital, e vem Timão tentando apertar ponta direita. Chegou Renato Augusto, aperta na marcação, time do Inter, René bota pra fora, escanteio para o Corinthians, Vladimir. Renato Augusto sempre muito bem marcado, né? O René chegou forte ali, fez o corte, que o Fagner vem na cobrança. Fagner para a cobrança, atenção, daqui para lá, Fagner camisa meia dúzia, o capitão, vai olhar para a grande área, partiu perto da direita, levantou, aliás, Fagner 23, levantou a zaga, tirou, cai agora sim com Fábio Santos, esse sim, meia dúzia, o carequinha, agita a bola para Renato Augusto, lateralmente entregando para Gabriel Moscado, já já o CH vai falar do jogo, o Inter tá na frente 1-0, bola à frente com Giovani, queimou no pé dele, sobra com o Internacional, placar é justo, o CH, 1-0, o Inter vence. Não dá para discutir o placar porque o jogo estava morno, o Internacional foi competente no contra-ataque. Que batida seca e de muita competência do Maurício. O Renato Augusto está escondido, né? E esse centroavante, homem de frente, Giovani, ele é muito fraco, né? A grande verdade é que alguns jogadores individualmente no Corinthians decepcionam. Então, placar absolutamente correto de quem teve mais objetividade até agora e fez um golaço, o Maurício, chute de perna esquerda de fora da área. Alô Ronaldo Lino, um abraço, a capital tem peso com a gente, alô Ronaldão, um abraço pra você, corintiano da Gema, tá esperando o empate e a virada também, até porque, CH, esse é o terceiro jogo consecutivo que o Corinthians sai perdendo, hein? Aí fica mais fácil empatar ou virar, vida dura para o Corinthians, CH. Precisa sacudir a poeira, né? Como aconteceu contra o Vasco na última rodada. Vamos ver, a tendência é que o jogo ganhe um tempero especial. O Corinthians está jogando em casa, despedida do Fábio Santos. Vamos ver se o time reage, mas eu tenho a impressão que no intervalo do jogo o Mano deve mexer no time. Nesse momento, 50% da posse de bola para cada um dos times, está tudo igual em termos de posse. Rocha Autopeças, encontra a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem René, lá vem o Colorado, ele descarrega a bola pelo meio, soltando para o Arangues, lá vem o chileno, ele toca essa bola um pouquinho mais atrás para o Bruno Henrique, voltou com o Arangues, vai pro solo, o árbitro não marca falta, um jogo de pouquíssimas faltas, Vladimir Catarino. Bastante leal, né? O jogo forte, mas bastante leal, por enquanto apenas um cartão amarelo que foi dado para o Igor Gomes. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara, a crocância vai te surpreender, tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara, encontro do Iga Atacado Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em
Sorocaba. 39 já o intervalo, Bandeirantes com Edu Pinheiro. Já tem Eduzão girando geral, todas as informações do esporte. Tá terminando a Série A do Campeonato Brasileiro, penúltima rodada. Será que é nessa rodada que vamos descobrir o campeão? Será que vamos descobrir se o Bahia confirma o seu descenso? Tudo isso já com o Edu Pinheiro e o plantão esportivo mais bem informado do Brasil. E vem o Alan Patrick, chuta de longe, pra fora pela linha de fundo, mas arriscou, Vladimir. Ele que é um dos destaques, né, do Inter e de todo o campeonato também, o Alan Patrick, capitão do time, e dessa vez de muito longe tentou, a bola foi direto pra fora. É apenas tiro de meta para a equipe do Corinthians. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio, acesse novalight.com.br. Domina o time do Inter, vem para o contra-ataque, vem com Arangues no grande círculo, domina essa bola, empurra a cortinha para Bruno Henrique, volta com Arangues. Arangues usa a perna direita, meteu pelo setor esquerdo do campo, vem dominando o cara que fez o primeiro gol. Maurício descarrega lateralmente, soltando para René, tudo congestionado, ele mete essa bola à frente. Alan Patrick dominou, e aí na sequência o chute muito forte, um passe errado, sobra nas mãos de Cássio, que sai com as mãos abrindo o jogo pelo setor esquerdo com Fábio Santos. Fábio Santos engata uma quarta, levanta a cabeça, viu, passando ao seu lado, camisa 8, Renato Augusto prefere soltar um pouquinho mais atrás para o Maicon. Maicon com ele, com Fábio Santos. Começa lá atrás com Lucas Veríssimo. Tempo passa a bola, rola a Bandeirantes, marca 41, primeiro tempo. Neoquímica Arena, Brasileirão. O Inter na frente, Maurício aos 34, Inter 1, Corinthians nada, Edu Pinheiro. E o Botafogo, hein? Que fase do Botafogo. Amanhã no Nilton Santos, 8h30, Botafogo e Cruzeiro. Bandeirantes. No WhatsApp Bandeirantes você interage com a gente. O nosso código de área é 19 e o nosso WhatsApp é 971021493. Vem Fagner, coloca a bola na área, estica-se todo para pegar o Giovani, mas a bola acabou escapunindo. Sobra Fagner, o árbitro não deu ali um jogo perigoso porque não quis. O jogador do Inter levantou muito o pé. Agradece o Inter e vem para o campo de ataque. Impedimento. Tá marcado o impedimento, apenas aguardou. Você vê que até o jogador olha pro bandeira e fala: ô, você vai marcar quando, hein? Claramente impedido, né, Roger? E também quem não está claramente 100% no jogo é o Renato Augusto. Por 2 vezes o departamento médico já fez sinal ali para saber se tá tudo ok com o camisa 8 corintiano. E já tem alguém no aquecimento lá, inclusive, né, Vladimir? Exato, já chamou ali o Mano, alguém para conversar. Não sei se o Renato Augusto volta aí pro segundo tempo, Roger. Nitidamente o Giovani e o Renato Augusto estão numa outra rotação, né? O time está até tentando, tem um jogador no meio campo, que é o cérebro do time, o jogador principal, o jogador do Corinthians, não está bem, e o Giovani, atacante, também não fez um bom primeiro tempo. Esse é o CH, o bate pesado, o grande comentarista da Rádio Bandeirantes Campinas. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Escolha a Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E para piorar tudo isso que dissemos, Renato Augusto toma um choque e vai pro solo. É na cabeça, né? Na cabeça, hein? O Igor Gomes acabou subindo ali com o braço aberto, acertou o Renato Augusto na cabeça, ficou caído com dores. O camisa 8 corintiano, Roger. José Neto, boa tarde. Sou Verdão, mas hoje sou Inter. Estamos juntos, Mogi das Cruzes, São Paulo. Tá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, Zé Neto. 43. Agora tem mais jogadores no aquecimento, hein? É os 6 permitidos, né? Por vez estão ali no trabalho de aquecimento no time do Corinthians. Corinthians em casa com 6 vitórias, 10 empates e 2 derrotas. Apenas fez 25 gols, sofreu 21, 22 com esse. Faz uma boa... Se a gente for comparar com classificação geral, em casa o Corinthians vai melhor do que no geral do Campeonato Brasileiro. Mas empatou demais em casa, empatou, né? Demais, 10 empates em casa, é muita coisa, aqui, né? 10 empates. Foram 6 vitórias e 10 empates. E vem Fábio Santos pelo setor esquerdo. Dá pra empatar no finalzinho do primeiro tempo. Lá vem o Romero. Meteu essa bola pra Renato Augusto, que levanta numa nojeira aqui pelo setor esquerdo. Para o Romero. Joga muito, né? Romero entrega essa bola pra Gil. Gil mete essa bola à frente. Vem pro domínio Giuliano. Depois do passe errado. Não pegou o Maicon. Agora contra-golpe. Lá vem Eder Valencia. Lá vem o Inter. Pode pintar o segundo. Meteu essa bola pra Alan Patrick. Vai fazer o segundo. Bateu. Passa a direita do gol. Impressionante o gol que perde o Inter. Perde gols. Esse é o segundo gol absurdamente fácil que perde o Inter. Essa vez o Alan Patrick tinha a chance de fazer a soltura de bola lá no pau inverso. Fechava o Bruno Henrique.
Esticou-se todo o Cássio, mas ela foi pra fora. Impressionante, Vladir. Não quis saber de pau inverso, não. Tentou o chute, o Alan Patrick. O Cássio tava na bola, mas não precisou tocar nela. Ela foi pela linha de fundo. Grande chance e perdeu o Inter, Roger. Paulo tá lá no bairro da Aclimação, sempre acompanhando a Rádio Bandeirantes de Campinas. Um abraço, alô Paulo, tá todo mundo ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes ligado em você. 44-38. Esses gols aí podem fazer falta ao Colorado no segundo tempo, porque o Corinthians costuma melhorar no segundo tempo, hein, CH? Com certeza, porque o Mano vai mexer no time. Não tem como continuar com essa leseira que o Corinthians apresentou no primeiro tempo. Time sem objetividade, errando a todo momento, muitos passes errados e um time lento, previsível. Com certeza o Corinthians volta de maneira diferente para o segundo tempo. Fábio Santos pela esquerda, levanta, Rocher, faz a defesa com tranquilidade, Vladimir. Já pede calma, tranquilidade ali, o árbitro deu mais 2 minutos de acréscimo. Vamos até 47 na primeira etapa. Vamos até 47 no primeiro tempo. Poucos acréscimos também, o jogo não teve quase nenhuma paralisação. Jogo de poucas faltas, apenas um cartão amarelo apontar para o Igor Gomes, da equipe do Internacional de Porto Alegre. O Colorado, que fora de casa tem 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Marcou 14 gols fora, 15 com esse gol. Fez contra o Corinthians e teve a defesa vazada em 23 oportunidades. Bom, fora do Beira-Rio é uma peneira o time de Porto Alegre, hein? Não faz uma boa campanha, né? Apenas na zona intermediária e piorou depois da saída da Libertadores. Mas vai conquistando uma vitória importante contra o Corinthians. Vitória parcial por 1-0. 45, quase 46. Ele prometeu até 47. O árbitro Potiguar. Vem o Corinthians. Bola pelo meio de campo com Gabriel Moscardo. Levanta a cabeça, abre lateralmente, soltando pelo setor direito com Renato Augusto. Ele vem, domina, já não consegue mais correr. Descarrega essa bola para o camisa 7, Maicon. Inversão de jogo pelo setor esquerdo do campo. Para Lucas Veríssimo. Veríssimo pela ponta esquerda para Romero, paraguaio. Tem tempo ainda, Corinthians. Que é isso, meu amigo? Que vai entregar os pontos. Atenção, bola com o Maicon. Faz a inversão pela direita. Dominou. Renato Augusto soltou para Fagner. Voltou com o Renato Augusto. Vai para cima, encarou. Ele perde a canhota. Levanta no segundo pau. Vai Rocher de novo para fazer a defesa, Vladir. Firme como um rochedo, né? O Rocher saiu ali para fazer a defesa no levantamento do Renato Augusto. Tranquilo nas mãos do goleiro. Não é possível. Eu achei que era só na Série B essas piadinhas, CH. Foi bom, foi bom. Ele tá trazendo pra Série A também essas piadas de tiozão. Impressionante, CH. Ele tá numa fase insuperável. Em ótima fase o nosso Vladimir Catarino, o trepidante. Caio Max Vieira, do Rio Grande do Norte, mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Na Neoquímica Arena, Zona Leste de São Paulo, Maurício fez aos 34. Internacional 1, Corinthians 0. Vem aí o intervalo, Bandeirantes, vem aí Edu Pinheiro. Grande narração de Roger Williams aqui na Band de Campinas, 1-0. Deixa eu ver o gol do Inter. CH, cadê os volantes? A volantada, olha, tudo livre, cara. Tudo livre, desceu o Inter 34, cruzou, entrada da área meia-lua, cadê o Gil? Não tá? Pimba no cantinho de Cássio. Olha, ô Catarino. Oi, Edu. Come depois, é o seguinte, você tá bem, Catarino? Boa tarde, viu? Boa tarde, tudo bem, Edu? Tudo bem. Quem que tá de cabeça branca é o Fagner, é isso? Com F? É o Fagner, isso, é o Fagner, o carequinha, capitão do time, ele que tá se despedindo dos gramados, muita história aliás, o Fagner que tá de cabeça branca, quem tá se despedindo é o Fábio Santos, né? O carequinha é o Fábio Santos, descolorido o cabelo do Fagner, lateral direito, que também tá perto aí de abandonar os gramados, viu, meu caro Edu? Essa camisa do Corinthians é uma camisa retrô, né? Não é branca, ela lembra um pouquinho de areia, né? É meio creme, né? Como disse o Roger, é um branco um pouco mais tingidinho, né? Então é uma camisa muito bonita, os números também, o próprio símbolo do Corinthians na camisa é uma camisa retrô, essa que o Timão tá usando hoje contra o Inter. Deixa eu te ajudar, Edu e Vlad. Diga. Sim. A cor é a seguinte, off-white. 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 Tá bom ou não? Anota Obrigado, aí. Viu, o meu caro CH. E você coloca no site do Corinthians, CH e Catarino, por exemplo, você vê no elenco, né? Então você vai lá no Cássio, mas eu queria saber o número de jogos do Cássio, não tem, mas tinha, deve ter, não sei. Então tá lá o nome dele, idade e tal, tem pouca... E quer comprar camisa, já tá, é só clicar, já vai para a loja virtual. Tá aí a despedida do Fábio Santos, 38 anos. Aliás, o elenco do Corinthians, gente, olha, Fagner tem 34, o Cássio goleiro tem 36, Fábio Santos se despedindo tem 38, Giuliano tem 33, Renato Augusto tem 35. E é um elenco caro pra chuchu, cara. Corinthians, com esse resultado perdendo, luta ainda contra o rebaixamento e tá sem vaga na Sul-Americana.
Tem isso também, hein? Quanto que não custa esse elenco, hein? Quanto que não custa? E o Bidu, será que pega a posição do Fábio Santos? E no Internacional tem, olha quanto gringo. O Rocher, goleiro, é uruguaio. O lateral Fábio Bustos, argentino. O Mercado, zagueiro, é argentino. O Charles Arangues é chileno. O Ener Valência é equatoriano. O treneiro Eduardo Cudê é argentino. Quanto é que não custa um elenco desse? E vai ter eleição no Inter e o novo presidente, quem ganhar, tentando a oposição, quer dizer, pode a situação ganhar, mas a oposição ganhar quer colocar mais 40 milhões do que hoje o Inter já gasta, mais 40 milhões em termos de contratação. Tá bom, Catarino, bom intervalo, viu, Catarino? Valeu, Edu, até já. Como disse o CH, eu acho que vai ter mexida, hein? O Corinthians joga com Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Maicon, Juliano e Renato Augusto, Ângel Romero e Giovani. 1-0 Inter, gol marcado pelo Maurício a 34 do primeiro tempo. CHC volta já, mas por favor descreva o gol do Internacional. E foi falha de quem, CH? Contra-ataque, Edu. Contra-ataque, falha dos volantes. Você, como enxerga muito futebol, sabe disso. A recomposição foi lenta, havia um espaço entre o meio-campo e os zagueiros. O Maurício dominou, tirou uma selfie, olhou para a galera do Corinthians, fez um sinal de silêncio, bateu de perna esquerda e o Cássio não conseguiu alcançar. Falha da recomposição e principalmente dos volantes, Edu. Olha, é o seguinte, vamos para o intervalo, vamos ouvir aqui o gol do Internacional. O Inter joga com Rocher, Fabrício Bustos, Gabriel Mercado, Igor Gomes e René, Charles Arangues, Bruno Henrique, Maurício Alan Patrick, o Anderson e Ener Valência. Treneiro é o Eduardo Cudê. 1-0. Lembrando que hoje, 21 horas, tem no Mineirão Atlético Mineiro e São Paulo. A narração aqui na Band vai ser do Pedro Martelli. Estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado você que nos prestigia. E em FM 85,7. Não tem mais o AM. O AM 1170, infelizmente, não tem mais. Foi tirado do ar. Motivo, modernidade, custo e tal, essa coisa toda, né? Eu fiquei revoltado, viu? Oh, meu Deus, eu adorava esse AM, meu Deus do céu, vai fazer falta agora, 18h52. Futebol é com a Bandeirantes. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha a nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Tem verde balançando. É bola na rede. Roger Williams. Aos 22 minutos, quase fez o gol do Corinthians, mas não chegou a concluir dentro da área. E a 34 sai o gol do Internacional. 1-0 Inter, lembrando que hoje Atlético Mineiro e São Paulo, 21 horas. Amanhã, 16 horas, Palmeiras e Fluminense, quem narra é Leandro Borges. Também às 16, Maracanã, Flamengo e Cuiabá. 18h30 em Curitiba, Atlético Paranaense e Santos. 18h30 tem ainda América, Mineiro e Bahia. América já desceu. Fortaleza e Goiás, Goiás já desceu. 18h30 também tem Grêmio e Vasco. E também 18h30, mais 2. Gente, tudo 18h30. América, Mineiro e Bahia, Fortaleza e Goiás, Grêmio e Vasco, Bragantino e Curitiba, Botafogo, que não vence há 9 jogos, e o Cruzeiro. Lutando pelo título, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo, o Grêmio também. E lutando contra o rebaixamento, por enquanto, o Corinthians, que vai perdendo, Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia. Falta um, hein? Falta um para cair. Corinthians, Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia estão no rolo. Vamos ao gol? Foi assim narrado por Roger Williams. Lá vem o Inter, Bruno Henrique, meteu pela ponta direita, Bustos por lá, vai pra área, Ender, vai também o Maurício, dominou na meia-lua, vai bater pro gol, bateu, é gol! Gol! Internacional! Maurício, camisa 27! Maurício 27, ele não perdoa! Maurício marca e faz explodir a galera colorada do Brasil na marca de 34 do primeiro tempo. Que contragolpe forte pela direita. Bola invertida, encontra Maurício na meia-lua, sozinho. Engatilha de perna canhota, um foguete. Sem marcação fica fácil. Ele bota no canto inferior esquerdo de Cássio. Vai nela o gigante corintiano, mas não consegue evitar. O Inter sai na frente. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. Oi, CH, 1-0 Inter, queremos ouvi-lo. Edu, se o amigo me permite, claro. Eu não tive tempo antes do jogo, e você foi muito feliz na sua abertura aqui da jornada, de dedicar essa partida, essa transmissão a José Arnaldo Canizin. Grande Canizin. E eu faço o que você fez na abertura de maneira brilhante. Imagina. Colocar aqui algumas palavras da alegria do convívio que eu tive diário com José Arnaldo Canizin. Ele realmente foi um sujeito ímpar, diferente. Ele realmente é o ícone do rádio esportivo em Campinas, por razões que todo mundo já colocou, mas o convívio com o Zé Arnaldo foi algo que eu tive o privilégio de ter. O ensinamento, a postura ética, a maneira de conduzir na apresentação dos programas. Quando o Zé se posicionava, perguntava como poucos, eu tinha muita admiração e tenho por ele. Ele me ensinou muita coisa. O convívio não foi tão longo assim, mas eu tive a alegria e a sabedoria também de aproveitar muitas coisas que ele falava no dia a dia,
porque eu, como comentarista, eu ainda estou iniciando minha carreira, não é? A vida toda fui repórter esportivo, apresentador, e ele me passou muita coisa. E eu ouvi muito o que o Zé falava todos os dias, em off, no ar, as brincadeiras, as pegadas firmes. Ele sempre foi um sujeito no rádio e fora dele muito ético e muito duro, firme. E eu sempre admirei, admiro e continuarei admirando o Zé Arnaldo Canizin. Eu vou repetir, eu tive a alegria de conviver com ele. Tenho certeza que ele está do lado da sua esposa Beth, que recentemente o Zé Arnaldo e a sua família acabaram perdendo por motivo de doença, infelizmente. E o Zé nos deixou, e tenho certeza absoluta, para todos aqueles que acompanharam, que ouviram e que conviveram, o Zé deixou muito ensinamento. E para esse amigo de vocês, deixou como pessoa muitos ensinamentos e principalmente como profissional de rádio e de televisão. Vai em paz, Zé. Com certeza você deixou aqui na Terra um legado de admiradores e de profissionais que seguem o seu caminho e se espelham no trabalho brilhante que você teve ao longo de todo o tempo que esteve no Rádio Esportivo de Campinas. Foi um privilégio, Zé. Eu sinto o CH até emocionado. CH, importantíssimo, muito obrigado pela lembrança do Zé também nessa Voz Agora no intervalo, porque muita gente pelo WhatsApp perguntando, as pessoas ainda não sabem, foi tudo muito rápido, faleceu 3h30 da madrugada deste sábado, e o seu velório se deu no cemitério dos Amarais, e ele foi enterrado às 14h30. Realmente, até anotei aqui, ele veio para Bandeirantes em 2003, da Rádio Central para cá, o Batista veio em 2002, o Zé veio um ano depois. Depois, em outubro de 2013, ele deixava a equipe de esportes, mas continuou no jornalismo aqui da Band. No dia 3 de fevereiro de 2015, ele voltou a apresentar os programas esportivos aqui na Rádio Bandeirantes. E aí, no dia 31 de maio de 2018, ele deixou a Rádio Bandeirantes, tanto o esporte quanto a programação no jornalismo. Realmente, o Zé, é dedicado a você, vá com Deus. O Zé é uma coisa extraordinária, porque quando ele veio da Central para Bandeirantes, na Central ele fazia só futebol, mas era um talento extraordinário, que despertou, essa foi a grande sacada da Bandeirantes, né, Zé, o CH? Viu, Edu, você me perdoe, viu? Não, pelo amor de Deus. É muito difícil a gente, eu costumo me controlar, ser muito centrado, mas é muito difícil falar do Zé. Foram 3 anos e meio de convívio diário, viu, Edu? Não, mas é um baita talento. E CH, quando ele pegou e veio para Bandeirantes para fazer também o Jornal Gente, não é só o futebol, veio, aí que você viu o talento do Zé Arnaldo falando de política, de economia. E você disse bem, uma coisa extraordinária. Você nunca ouviu o Zé Arnaldo fazer uma pergunta óbvia. É impressionante, ele tinha uma inteligência para perguntar e às vezes a pessoa conversava, ele tirava nas entrelinhas sempre a sua próxima pergunta. Sabe, um dos ensinamentos do Zé é ficar ouvindo assim atentamente e você saber extrair dali um questionamento. Ele era craque nisso. E só para encerrar, você que é o rei do improviso, e eu estive do lado dele mais de 3 anos e vi como ele apresentava a parte esportiva e também a parte jornalística, eu tive essa alegria. Ele não tinha produção no programa, não. Não tinha. Era tudo na interpretação, no feeling, na experiência e no talento que ele tinha. Não tinha nada, não tinha produção, nada. Bota o cara no ar e sair entrevistando. Vai deixar muita saudade e, repito, quem teve a alegria de tirar ensinamento foi um privilegiado. E eu fui um desses privilegiados, Edu. Vai começar no segundo tempo, é que hoje estamos dedicando a nossa transmissão ao Zé Arnaldo que nos deixou. Começa o segundo tempo, o Internacional 1-0 e a bola rola com o Roger Williams. Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa Série A, 37ª rodada, bola rolando em Itaqueraína. No rádio, na internet, só tá Bandeirantes Campinas e mexeu o Corinthians, Vladimir.
duas mudanças. Saiu o Juliano para a entrada do 30, Matheus Araújo. Matheus Araújo 30 no lugar do Juliano. E saiu o Giovani para a entrada do Wesley. Wesley 36 entrou no lugar do Giovani. São alterações do técnico Mano Menezes na equipe do Corinthians para melhorar o timão no segundo tempo. Corinthians perde placar de 1-0 para o Internacional. Gol marcado, você ouviu aí no intervalo. Bandeirantes com Edu Pinheiro. Maurício fez aos 34, camisa 27. Na saída estava muito feliz com o gol marcado. Gol importante que vai dando ao Internacional. Mais 3 pontos, vai chegando a 52 nessa Série A do Campeonato Brasileiro. E o jogo já está parado. Ender Valência já está sentindo o jogo. Mal começou e já tem atendimento médico em campo, Vladimir. É um pisão, né? Sofreu ali o Lucas Veríssimo, ambos subiram para o cabeceio e na queda o Lucas Veríssimo atingiu o Ender Valência, ficou sentindo ali o jogador equatoriano. Comecinho de jogo no segundo tempo na Neoquímica Arena, placar de 1-0, vence a equipe do Internacional. Deixa eu abraçar aqui o Fabrício Belato, o Rômulo Silva. Alô, doutor Rômulo, é corintiano, tá lá em São Paulo nos acompanhando. Tá lá no Copan. Alô, Júlio Victorino, grande narrador de futebol, revelação, Júlio Victorino. Gente boa. Gente boa demais. Torcedor do União Agrícola Barbarense Futebol Clube. Diogo Calçavara, o Paulo tá lá com a gente também. O Eduardo Duarte, o Assim. José Vanderlei tá em Limeira. O Dedê, de Nilson de Almeida. Não é o Edmilson Almeida, grande narrador que tá lá em Goiás. É o Edenilson de Almeida, o Dedê. O Kelvin Nascimento, a Carol Bioto. Tá todo mundo sintonizando a Bandeirantes pelas redes sociais. Obrigado pelo carinho. Bola rolando mais uma vez. 2 do segundo tempo. Placar de 1-0. Vence o Internacional. O time do Corinthians postado no seu setor de defesa à direita do seu rádio, atacando à esquerda nesse segundo tempo. Consequentemente, o Internacional fica com seu goleiro Rocher à esquerda e vai atacar à direita na segunda etapa. Corinthians com meias e calções pretos, camisas. Como é que chama, CH, a cor dessa camisa do Corinthians, hein? Off-White. Off-White. Corinthians com a cor Off-White. O Internacional de meias e calções brancos é a sua indefectível e histórica camisa colorada em vermelho, numeração em branco. Arbitragem Potiguar, comandada por Caio Max Vieira, de amarelo predominantemente preto nos calções e também nas meias. Bola retrocedida para o Cássio, que hoje está inteiro de preto. Cássio, 37 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. 37 jogos de Cássio como titular, é impressionante. Lá vem ele, Cássio com a sua faixinha no cabelo, vai encarar a marcação de 2 do Internacional, sai pro jogo, abre essa bola com o camisa 8, Renato Augusto, quem diria, hein? Tem lenha ainda, Vladimir. Todo mundo achou que ele ia sair no intervalo, tá aí jogando o Renato Augusto, camisa 8. Não dá pra esperar muita coisa na questão física, né? Mas na técnica ele sobressai, por isso fica o máximo possível em campo. Maicon inverte o jogo pra Fagner, cabelo descolorido. Lá vai ele, é lá Vladimir Catarino. Vladimir lançou essa moda, agora toda boleirada usa também. A bola com camisa 11, Romero, lá pelo setor direito, lá vem o paraguaio. Romero descarrega a bola lateralmente, abrindo para o camisa 44, Moscardo. Moscardo com Maicon com Moscardo. Moscardo à frente com Juliano, com o Matheus Araújo, já é enfiada essa bola pela ponta direita para Fagner, forte demais essa bola, acompanha o goleiro, ela vai direto para fora, tiro de meta, pois não, CH? E o que fez o Mano? Ele tirou um volante, o Juliano, que é o segundo volante, uma espécie de meia, e colocou 2 extremas para abrir o jogo e tentar, né, o Corinthians ser um pouco mais ofensivo. Trouxe um pouco mais o Renato Augusto para ficar próximo do Maicon e do Moscardo. Vamos ver se funciona na prática, mas o Renato Augusto tem muita qualidade técnica, mas ele tem que participar do jogo. Vamos ver que com os 2 extremos, se o Corinthians melhora em termos ofensivos. E o Renato Augusto participa mais nas ações do Corinthians, que precisa efetivamente sempre da categoria e da capacidade do melhor jogador do Corinthians. Ender Valência partia pela ponta esquerda, Gil por baixo. Pau no jogador do equatoriano, o Equador do Equador, o Ender Valência, que partia pela ponta esquerda. Falta muito grave, cartão pro Gil, Vladimir. Chegou forte o Gil, bem rente a linha lateral, no carrinho derrubou o Ender Valência e recebe cartão amarelo. Amarelo pro Gil, camisa 4 do Corinthians. E falta para o Inter da ponta esquerda. Bandeirantes anuncia para hoje, 9 da noite. Galo e São Paulo, Pedro Martelli vai transmitir amanhã, 4 da tarde, Palmeiras e Fluminense, Leandro Boles. É a Bandeirantes de Marcos de Carlos Batista, esparramando o futebol para você. Alan Patrick vai para a cobrança da falta. Gol da direita, é de lá para cá, da esquerda para a direita. Muita atenção, Alan Patrick, jogada ensaiada pela ponta esquerda. Lá vem ela, bola rasteira, Cássio faz a defesa por baixo, Vladimir.
Veio curta, né? Veio fechadinho, o Cássio fez a defesa, tenta vir o Corinthians. Contra-golpe para o Timão, lá vem o Romero, abriu pela ponta esquerda, domina o Wesley. Atenção, recolhe na perna direita, faz o break, descarregou para Romero, tacou no A, o Romero tava no ponto B. Aí o Wesley tocou no Uruguai, o Romero é paraguai, aí a bola ficou no meio do caminho e não chegou para nenhum dos dois. Mas vem Fagner, recolhe a bola, retrocede para a equipe do Corinthians. Lá vem Timão do Povo, Matheus Araújo dominou, atenção, vai para cima, tentou soltar nessa bola lá pela ponta direita para Fagner de novo, a zaga tirou, rebate e volta de novo, Renato Augusto ajeita essa bola para quem vem de trás, Moscardo faz reversão, pelo outro lado Fábio Santos se despedindo, deixou a bola passar, aqui pela ponta esquerda vem Wesley, dominou, vai para cima, abriu a bola um pouquinho mais atrás para o Michael recolhe soltando lateralmente, o Moscardo vem com ela, já passa na marcação do Alan Patrick, vai sozinho, pode até bater pro gol, bateu à direita pela linha de fundo, Vladimir. Mas arriscou e tem arriscado bastante o time do Internacional, dessa vez novamente com o Alan Patrick, a bola pela linha de fundo, tiro de meta. Daqui a pouco, depois que a bola parar de rolar na Neoquímica Arena, na Bandeirantes Campinas, tem o apito final em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento e irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Pronto para a partida, vem ver o jogo, vive a intensidade. Nova Light. Apito final para Rocha Autopeças. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo. É Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. 7 de bola rolando, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 7 segundo tempo, 1 para o Inter, 0 para o Corinthians, Edu Pinheiro. Olha o Santos, amanhã situação difícil do Peixe, o Santos joga em Curitiba contra o Atlético e a zaga faz 6 rodadas que a zaga está pendurada. Joaquim e Messias estão pendurados e não tomaram cartão. E tem a última rodada, o Peixe em situação difícil no Brasileiro. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade, vem Timão, lançado, foi lançado o Romero, mas caiu de Maduro, o árbitro não entrou na dele, bola para a equipe do Internacional. Timão que faz sua despedida de Itaquera da temporada. Se espera que agora uma grande reformulação no elenco. Há anos está jogando junto esse mesmo time, na política do clube também, já que a oposição levou as eleições contra o grupo do André Sanches. Vamos acompanhar se vai realmente mudar muita coisa no Corinthians, que faz uma temporada sem títulos no masculino. E vem o Inter, vem Alan Patrick, engata uma quarta, vem o capitão, soltou com o Ender Valência pela ponta esquerda, mas ela caiu com o Anderson, fora da grande área, já está na grande área, levantou na boca do gol, tirou por baixo, afastou o Lucas Veríssimo, rebote e volta para Fagner, ele sai para o jogo, abre a bola com o Renato Augusto, o 8 contra o 8, porque o Bruno Henrique fica pra cima dele, o árbitro para o jogo, marca falta. E o Renato Augusto olhou pro Capixaba e falou assim, você não vai, aliás, pro Potiguar, né? O Caio Max Vieira, você não vai dar cartão pra ele, não? Ficou só na conversa, Vladimir. Não valeu, não adiantou de nada a pressão do Renato Augusto, não teve cartão, apenas a falta que foi marcada. Rocha Autopeças, encontra a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Juizão tem 41 anos, mora em Parnamirim, Rio Grande do Norte, professor de educação física, faz o primeiro jogo do Timão no ano, ele que apitou o empate sem gols do Internacional na rodada retrasada. E ele foi lá conferir alguma coisa que aconteceu, Vladimir. O jogo tá parado. Lucas Veríssimo sentiu alguma coisa ali, tá sentindo ainda, mas o árbitro mandou o jogo prosseguir. Manda prosseguir o jogo, 9 minutos, Coringão vem, quer o gol de empate, vem pela ponta esquerda, Fábio Santos soltou para a presença do Romero, tirou a zaga colorada, rebote, voltou no meio de campo, ajeita no terreno, Renato Augusto mete essa bola lateralmente para Fábio Augusto, para Fábio Santos, ele meteu essa bola para Matheus Araújo, vai chegar na linha de fundo, tentou cruzar, bateu no seu marcador e vai para fora. Ele pede o escanteio, o árbitro tá marcando o tiro de meta ou vai dar o escanteio? Tiro de meta. Tiro de meta. O Wesley pediu ali o escanteio, mas segundo o árbitro foi o próprio Wesley o último a tocar na bola. A gente tá vendo a imagem agora e foi sim, bateu ali no joelho do Wesley, é a posse de bola pro Inter. É o famoso sem querer querendo, né? Mas acabou batendo nele, a bola foi pra fora em tiro de meta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br.
Vem o Inter, ponta direita, Valência, sempre marcado, de cima, de perto, Lucas Veríssimo foi pro combate, a bola acaba escapulindo, sobra pelo setor direito do campo, ele mesmo vai brigar pela bola, sobrou com o 27, Maurício, já fez o primeiro gol, bola entregue ao Alan Patrick, devolve lateralmente para Bruno Henrique, já soltou pelo setor esquerdo, René, vem, recolhe, abre, lado esquerdo do campo, Alan Patrick dá um totozinho, volta com o René, é o time do Inter trabalhando pelo setor esquerdo, vai vencer o jogo pelo placar de 1-0, 10:33, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Na Arena do Corinthians, segundo tempo, 10:40, o placar Bandeirantes é esse. 1 pro Inter, 0 para o Corinthians, Edu Pinheiro. Olha, amanhã, 18h30, Brasileirão, tem América, Mineiro e Bahia, Fortaleza e Goiás, Grêmio e Vasco, Bragantino e Coritiba, Botafogo, vamos ver se há 9 jogos, Botafogo e Cruzeiro. Bandeirantes. Aqui pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, o Edmilson Finelli, olha o que o Vasco deu pro Corinthians, verdade, hein? Deu o livramento do Corinthians ficar na primeira divisão e se complicou o Vasco, tem que ganhar. O Robson Veras, enquanto o Cássio, esse mão de alface estiver no gol é derrota, não pega uma. A não ser quando chuta em cima dele. Tá difícil, diz aqui o Robson. Você achou que falhou no gol, o Cássio, hein, CH? No gol do Maurício aos 34 do primeiro tempo? Não tive essa impressão. Achei que a batida foi seca, forte, a bola foi saindo. Foi na bola, até ele chegou a resvalar bem de levinho, mas, na minha opinião, foi mais mérito do Maurício do que falha do Cássio. E lá vem Timão, pela direita, entrou na área, rolou, Romero desviou, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Do Corinthians! Romero, paraguaio, sempre ele! Eternamente. Na marca de 11 minutos, o número da camisa dele. Salve o gol. Romero, ele não perdoa. Romero marca. Romero, sempre ele, empata o jogo, explode a Neoquímica Arena, manda beijo pra galera, manda coração pra galera, empata o jogo, numa bola roubada pela direita, o Corinthians vai na insistência, consegue dessa vez um passe milimétrico, Romero disputa contra a Rocher, ganha da zaga do Colorado, ela vai morrer no fundo do gol do Inter, agora na Zona Leste, é festa do povo, Corinthians 1, Inter também 1. O que vale é o detalhe com Thay Vladimir. A bobeira do René, né? O lateral da equipe do Internacional foi sair driblando ali do campo de defesa, acabou perdendo a bola. Na recuperação, o passe foi feito no meio da área pro Romero, que na saída do Rocher deu um toquinho, colocou no fundo das redes. Mais um gol do Romero no campeonato. O Corinthians empata na Arena 1-1. Empata o Corinthians. Agora vai criando moral o time do Corinthians, mas quem aperta é o Internacional. Maurício vem, descarrega essa bola atrás, recomeça com Gabriel Mercado, o argentino, mete lateralmente essa bola para Arangues. O chileno só tem gringo no Inter. Bola com o René pelo setor esquerdo, já tocou para Alan Patrick, tá 1-1 o jogo. Coringão vai chegar a 48 pontos. Esse ponto matematicamente já garante o Corinthians. Não há mais nenhuma hipótese do Corinthians disputar contra o rebaixamento da Série B em 2024. Mas vem Inter, Maurício dominou na meia-lua, vem pra tabela. Falta nele, o árbitro não deu. Ele pede ali o Maurício uma falta, o árbitro não deu, todo mundo do Inter parou a jogar, inclusive de ataque, pedindo a falta, que o árbitro não assinalou. Melhor para o Corinthians que desce, Renato Augusto abre essa bola pelo setor esquerdo do campo, o Romero botou para correr, agora contra-golpe, lá vem o Wesley, engata uma quarta marcha, vai para cima. Caiu de Maduro, o árbitro não gosta de marcar faltas, hein, Vladimir? Eu achei que ele foi pro lado errado, né? Ele foi pra dentro, poderia ter continuado ali na ponta. Pra dentro estava congestionado, aí perdeu a bola o Wesley. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Novos frangos crocantes da Seara, encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e na Mega Loja em Sorocaba. CH empata o Corinthians, Romero na rede, 1-1, tudo igual na Zona Leste. Como disse o Vlad, né? Bota na conta do René, que dormiu na saída de bola e o Corinthians apertou na marcação e recuperou. Gol importante, bota um tempero especial na partida. O Corinthians parece com as modificações, por enquanto parece,
teve esse ataque nada mais por enquanto, mas a cedo no segundo tempo a tendência é o jogo ficar mais aberto e ganhar em emoções. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos e 20, etapa final de jogo. Neoquímica Arena. Olha, o Inter chegou na boca do gol, limpou para fazer o primeiro, tirou para a perna canhota, Bustos bate em cima na zaga do Corinthians. Ganha escanteio Internacional, eu confirmo 15:40. Etapa final de jogo, Corinthians 1, Inter também 1, Edu Pinheiro. Olha, com esse empate o Corinthians se salva do rebaixamento, mas ainda não garante vaga na Sul-Americana. Lembrando que 21 horas, Mineirão tem Atlético Mineiro e São Paulo. Narração aqui na Bandeirantes de Pedro Martelli, grande revelação do rádio esportivo do Brasil. 16 minutos, 4 tá demorando para autorizar a cobrança do escanteio. Será que tem alguma coisa sendo analisada pelo VAR, hein? É, revisão, pedido ali de toque de braço na área, né? Isso que o árbitro tá apontando, tá conversando ali com os jogadores, pedindo para que eles não se aglomerem próximo a ele para que a revisão do VAR possa acontecer. Aqui no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o Tino Mazeto, Romero é coração corintiano, esse realmente está mostrando uma raça impressionante. Tino, eu concordo com você. Corinthians 1, Inter 1, segue o lance, escanteio pro Inter, a bola levantada no primeiro pau, desviou, René pra fora pela linha de fundo e o Cássio pagou geral pra todo mundo. Deixaram meia dúzia sobre livre, hein, Vladimir? Aí não pode, né? Tudo bem que não é o forte dele o cabeceio, mas estava ali livre pra conclusão da jogada, pra sorte do Corinthians, ele mandou pra fora. De olho no lance, a partida fica completa com projeto Nova Light, potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. O CHTV mostrou aquele lance num possível toque de mão do Fábio Santos. Você achou que foi ou o árbitro está correto em deixado a partida seguir, CH? Eu acho que a arbitragem está correta, na minha opinião. Posso até rever, mas pelo lance que tive aqui, pelo replay da TV, lance normal. 17 minutos e 25, 19:21, hora esportiva do Brasil. Eduardo Cudê tá ali, vai conversar com o seu auxiliar. Mandou todo mundo pro aquecimento, já poderemos ter alterações no Internacional, que tem bola no campo defensivo, bate na bola Igor Gomes, sai pro jogo a equipe colorada, que esse ano aqui teve a Libertadores América como seu melhor desempenho da temporada, alcançou as semifinais, porém caiu para o Fluminense. O elenco muito caro, havia muita expectativa, mas o Inter ficou pelo meio do caminho e agora vai tentar uma reformulação e tem um processo eleitoral também pelos próximos dias para acontecer. 18 minutos do segundo tempo, placar de 1-1. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bola dominada por Arangues, solta pelo setor esquerdo para René, levanta a cabeça, por lá está o Alan Patrick Digo, retrocede, jogada, recomeça aqui atrás com Gabriel Mercado, cutuca a bola lateralmente para Igor Gomes, o companheiro de zaga, na risca divisória do campo, ele faz a soltura de bola para Bruno Henrique, volta com ele domina, pisa na bola, chuteira amarela para ele, jogador camisa número 21, já tem cartão amarelo, tocou a bola lá atrás para Gabriel Mercado, o argentino levanta a cabeça, não tem ninguém para tocar, por isso vai trocando passes no campo defensivo a equipe do Inter, Igor Gomes de novo, vai tentar descer, abre a bola à frente com o Ender Valência, o equatoriano descarrega essa bola pela direita com Bustos meteu a Maurício com o Ender Valência, tabela na entrada da grande área, mais pro bico direito, vem aqui atrás a bola com o Arangues mais uma vez, ele usa a perna direita, vira lá pelo outro lado, mais descongestionado, tem René mete essa bola para Alan Patrick, levanta a cabeça, tem na marcação o Fagner, traz a marcação junto com ele, e do sangue novo o Matheus Araújo também, descarrega essa bola à frente para Maurício, vai fazer o segundo, bateu para fora! Justamente de onde fez o primeiro, ele ajeitou a bola da meia-lua, bateu, mas dessa vez muito forte, pegou embaixo, ela foi pra fora, Vladir. É que ela deu uma quicada, né, ela subiu um pouco no momento do chute, aí o Maurício mandou a bola por cima, mas teve espaço, teve liberdade, quase o segundo gol do time gaúcho. Você ligado no futebol da Bandeirantes, amanhã tem mais futebol da Bandeirantes com a equipe da Bandeirantes Campinas, 4 da tarde tem Palmeiras e Fluminense com Leandro Boles e todo o timaço de Carlos Batista, sai pro jogo Fábio Santos, ele bate na bola, intercepta a jogada Bustos, já coloca a bola para Ener Valência, tá valendo tudo, vem Bruno Henrique, não tava valendo, né? O árbitro parou o jogo, deu um toque de mão nesse domínio depois do estourão que deu Bustos, Vladimir. Como ele demorou para marcar, o pessoal do Corinthians reclamou, mas o árbitro acabou confirmando a falta cometida pelo Inter. Maria das Graças Viana também tá com a gente aqui no YouTube, mandando aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. Tá dizendo o seguinte, ó.
Vai Corinthians. É isso. Vai Corinthians. Tá aqui também o José Dias Filho, obrigado pelos elogios, obrigado por acompanhar a Bandeirantes Campinas. 20 minutos, tempo passa, a bola rola. A Bandeirantes marca. 20 minutos e meio, etapa final de jogo. Corinthians 1, Inter também 1, Edu Pinheiro segurou aí porque vem Bustos, dominou, rolou, Ener Valência, matou no peito, botou, sobrou um rebote, bateu, Wanderson, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Do Internacional! Wanderson, camisa 11! Wanderson, camisa 11, ele não perdoa. Wanderson marca e faz a festa gaúcha na Arena Corinthians, em todo o planeta, ouvindo a Bandeirantes. Na marca de 20 minutos, depois de insistir com o Ener Valência, a zaga tira, sobra pra ele, enche o pé, sem chance pra Cássio, fazendo o segundo gol colorado na Arena. Agora Inter 2, Corinthians 1, o que vale é o detalhe com Thaí Vladimir Catarino. Chegada forte do Inter pela direita do campo de ataque, né? Fez o cruzamento o Fabrício Bustos, o Ener Valência na bola dividida com o Gil não conseguiu concluir, mas aí ela sobrou limpa para a conclusão do Anderson, ou Wanderson, né? Que com muita vontade, com muita força, mandou a bola no fundo das redes do goleiro Cássio. Claro, tá tendo revisão do VAR, mas o Inter faz o segundo gol. Roger. No lance ali, antes da finalização do Wanderson, eu tive a impressão que o Ener Valência toca de mão na bola. Vamos ver se é isso que ele tá acompanhando no VAR, que hoje tá a cargo de Daniel Victor Costa Silva, que é mineiro. Deixa eu completar o abraço aqui pro José Dias Filho, lá em Montemor, dizendo que Montemor é Corinthians. Um abraço. Jonatas Cardoso tá feliz aqui também, é torcedor do São Paulo e tá feliz com o gol do Inter, que foi confirmado pelo VAR, é gol do Inter. Inter na frente mais uma vez, 2 para o Inter, 1 para o Corinthians. Tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca. 22:30, já estamos na segunda metade do segundo tempo, último quarto de partida. Inter 2, Corinthians 1, Edu Pinheiro. Olha, o Atlético Mineiro, que pega o São Paulo 9 da noite lá no Mineirão, dos últimos 8 jogos ganhou 6, hein? Uma reação sensacional no time do Filipão. Atlético Mineiro terceiro colocado com 63 pontos. CH, quase 23, e o gol do Inter na frente, o Inter 2-1, os gols aparecem no segundo tempo, CH. O que acontece é que o Corinthians, ele tirou um homem de marcação do meio, apostou nos dois extremas, funcionou. O Corinthians, no início do segundo tempo, chegou com mais força, mas houve um espaço muito grande ali no setor do Fábio Santos. Ali houve uma tabela, veio o cruzamento e a zaga não deu conta de marcar, né? Esse é o risco de você tirar. O Inter é muito forte no setor de meio campo, né? E tem um contra-ataque, tá jogando desta maneira no segundo tempo. Corinthians, de novo, dormiu na marcação, por isso o Inter acabou fazendo o segundo gol. Roger. Alô, Fernando Souza, galera de São Paulo em peso ouvindo a Bandeirantes. Fernando Souza é corintiano, cabeça inchada com esse gol do Inter, hein? Tanto que o Mano também de cabeça inchada já vai promover mais alterações. Pedro e Matheus Bidu, vem aí. Alô, Fernando, um abraço pra você, tá aí em São Paulo, nos acompanhando. Um grande e forte abraço. 24 do segundo tempo. Renato Augusto, enfim, vai sair, hein, Vladimir? É uma das trocas. Isso, saem Renato Augusto e Fábio Santos para as entradas do Pedro e do Matheus Bidu. Matheus Bidu tem a 21, entra no lugar do Fábio Santos, muito aplaudido, né? Muito homenageado o Fábio Santos, deixando o gramado agora emocionado também para a entrada do Matheus Bidu. E o Renato Augusto, 8, sai para a entrada do Pedro, 27. Pedro no lugar do Renato Augusto. Duas mudanças no Corinthians e agora um frisson em toda a arena. Aplaudindo aí o Fábio Santos. CH, eu jogo a bola pra você pelas alterações do Mano e principalmente pela carreira do Fábio Santos, né? Um dos melhores laterais esquerdos da história do Corinthians. Não tenho o que dizer, uma carreira vitoriosa, um grande jogador, respeitado por várias torcidas, pelo futebol brasileiro, mas ele faz um ano muito abaixo do que a carreira dele combina. Não é? Fisicamente já não suporta mais. No jogo de hoje estava mal, como estava o Fábio Augusto, e o técnico Mano, de maneira assertiva, acaba mexendo no time.
O Corinthians acabou bobeando em 2 momentos. No primeiro tempo, marcação dos volantes distante, tomou o primeiro gol, e desse segundo gol também houve o afrouxamento de marcação do Fábio Sanches, distância dos zagueiros em relação ao Ener Valencia, por isso o segundo gol. Agora, a carreira do Fábio Santos é diferenciada, merece todas as homenagens, é um jogador profissional e sem dúvida um atleta vencedor. Roger. Vai cumprimentando 1-1 no banco de reservas do Corinthians. Valeu, o Fábio Santos está se despedindo do futebol. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal de cozimento. Cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única do sabor. Seara, encontre no IGA Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Falta para a equipe do Corinthians. Puxado o Fagner, falta para o Timão bater lá pelo setor direito, pertinho da residevisória do campo em Vladimir. Falta pra cima do Fagner, já cobrada, tem pressa, o Timão tá perdendo 2-1. Esse árbitro de relance lembra o Wagner Mancini, né? Tem hora que eu olho ali e falo que o Mancini desistiu da carreira de técnico e agora tá... De árbitro, né? Ele, tá Mancini, que terminou o campeonato da Série B no Ceará, né? Olha o Romero, vai dominar, não conseguiu o domínio. Ele pede um pênalti, a bola foi lançada para ele, contra 2. Ele partiu no meio dos dois contrários, é Baixotinho. Se estica um pouco mais a perna, consegue empatar na raça o Timão. Ele tá pedindo um pênalti lá, hein, Vladimir? No ao vivo não achei que foi, né? E no replay muito menos, pra mim não aconteceu. Romero que marcou 7 gols nesse ano, né? Nesse Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians, e todos eles após a chegada do Mano Menezes, né? Então o Mano Menezes fez bem ao Romero, voltou a marcar gols o Paraguai. O VAR tá analisando o lance em cima do Romero, CH. Eu não fiquei com a impressão de pênalti, o juiz tá conversando com o VAR, o que explica um pouco o resultado da partida. 2 aspectos estatísticos que merecem relevo. Primeiro, a posse de bola. Segundo, o número de finalizações para o gol, né? Foram 11 do Internacional contra apenas 4 do Corinthians, que joga em casa. Escanteios 4 para o Inter, 3 para o Corinthians. Apesar de ter nesse segundo tempo a impressão que está pressionando, mas nos números, além do placar, o Inter é melhor que o Corinthians até agora. A última vitória do Inter sobre o Timão, hein? Anotem, foi dia 25 de maio de 2018. Isso jogando como visitante. A última vitória do Inter sobre o Timão, não é sobre visitante, não, foi em qualquer aspecto. Foi dia 25 de maio de 2018, há 10 jogos. Foi 2-1 no Beira-Rio. Há muito tempo o Inter não vencia o Corinthians. Há muito tempo o Inter não vencia o Corinthians. Corinthians leva vantagem nos brasileiros, são 24 vitórias alvinegras, 31 empates e 16 vitórias coloradas. Os últimos 6 jogos terminaram empatados, é isso mesmo. Os últimos 6 confrontos Corinthians e Inter empatados. Sendo que nos últimos 10 jogos, 9 terminaram em igualdade. No meio desses 10 aí, uma vitória do Corinthians. Então há muito tempo o Inter não ganhava do Corinthians e há muito tempo não tem um vencedor desse clássico, Vladimir. Os caras só empatam, cara. Na Neoquímica Arena o Inter nunca venceu, viu, Roger? Mudou o Inter 2 vezes. Saiu o Bruno Henrique 8, entrou o Depena 14. Depena 14 no lugar do Bruno Henrique. Olha o Inter, Roger. Olha o Inter, pela direita, Ener Valencia tenta o drible, Gil fecha pra cima dele, a bola sobra com Cássio, que abafa e faz a defesa, pois não. Confirmando, Depena no lugar do Bruno Henrique, saiu também o Wanderson, o autor do segundo gol. Entrou no lugar dele o Gustavo Campanharo, 17. Campanharo 17 no lugar do Wanderson. 2 primeiras mudanças do Eduardo Cudê. Vai mexendo o Eduardo Cudê na equipe no segundo tempo. Demorou 29 minutos. Deixou o time jogar bastante tempo e agora vai dando uma oxigenada na equipe colorada. 29 do segundo tempo, placar de 2-1. Vence o Inter, mas o Corinthians ataca. Vem pela direita. Pedro solta essa bola aqui atrás. A bola com o Maicon, meteu pela ponta esquerda para Wesley. Vai para cima, puxou na perna direita. Vai passar lá pelo setor esquerdo, Matheus Bidu. Ele vai sozinho, Wesley. Perdeu a posição do chute. Abre de novo essa bola soltando para o 44. O Gabriel Moscardo meteu para o descolorido. O Fagner voltou com o Moscardo. Deixa a bola passar. Ela cai aqui atrás para o recomeço com o Gil. No grande círculo lá vem Gil. Gil empurra a bola curta com o Maicon. Volta com o Gil. Tudo
Tudo isso na marca de quase 30 minutos do segundo tempo. Moscardo pela direita, toca essa bola com Fagner. Fagner lateralmente, entregando para Pedro. Vai sozinho com ela, entregou para o 30, Matheus. O Matheus Araújo entrou no segundo tempo. Bola com o Michael. Michael meteu pela ponta esquerda. Lá vem Timão do Povo. Lá vem Matheus Bidu. Bidu vai para cima, faz um break. Ajeita a bola de perna direita, soltando no comando. Perde o time. Matheus Araújo perde essa bola para o Internacional. Recuperação do Colorado. 30 minutos. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. Meia hora de futebol. Etapa final de jogo. Na Neoquímica Arena, 2 para o Inter, 1 para o Corinthians, Edu Pinheiro. Olha, o São Paulo que pega o Atlético Mineiro logo mais 20 horas no Mineirão. O Luciano, se entrar, não é titular, é dúvida, né? Mas se entrar, vai completar 200 jogos pelo São Paulo e tem equipes da Arábia Saudita interessadas no Luciano, que dificilmente vai continuar no Morumbi. Bandeirantes, fechada com você, fechada com uma verdade na Bandeirantes, de segunda a sexta, das 5 da tarde até as 7:30 da noite, você tem o Esporte em Debate. E mais cedo, na hora do almoço, tem o CH, tem Nossa Área, das 11h30 ao meio-dia. Esporte em dose dupla pra você aqui na Bandeirantes. O que o mano tá bravo, hein, Vladimir? Tá lamentando o erro do Wesley lá no campo de ataque, né? Depois chamou o Wesley pra conversar, uma conversa ao pé do ouvido. Ao garoto Wesley, o jogo tá parado, né? Tem jogador do Inter caído, atendimento médico sendo prestado mais uma vez. O jogo tá parado, Roger Williams. Mais de 1.000 simultaneamente acompanhando a gente no YouTube da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Raimundo G+. E time sem futuro, tá reclamando, certamente é corintiano. O Antônio Silva, estamos juntos aqui na Barra Funda, valeu Antônio Silva, Barra Funda, bairro que eu gosto demais aí em São Paulo. 31:29. Vai sendo retirado o jogador do Internacional. De maca. Arangues. É o Arangues, hein? Parece ter sido ali problema na virilha muscular, né? Então vai sair ali, provavelmente vai ter que mudar o Kudê. Tá fazendo uma milonga ali, né? Ganhando tempo, ó, já tá de pé, né? Milongueiro. Mas é o seguinte, o Internacional tá mais equilibrado nesse momento da partida. O gol que tomou o Corinthians foi uma grande ducha de água fria. O time nitidamente, emocionalmente, sentiu o gol que tomou. Tanto é que o Wesley perdeu uma bola boba há poucos e o Mano teve que chamar, pedir calma para o menino. Pode até empatar o jogo na disposição, na força do time, pela camisa, mas nesse momento o Inter é melhor e a tendência é que o Inter termine o jogo vencedor. Mas o Corinthians vai na força, na vontade, mas em termos de organização, o Inter nesse momento é melhor. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Choque feio, encontrão no meio de campo. Jogadores caídos, um do Inter, um do Corinthians. Moscardo. E parece o camisa de número 20, não dá pra ver ali do Inter, tá Maurício talvez. Enfim, um choque forte, né? E quando há esse tipo de choque, agora sim, é o Maurício. Maurício e o Moscardo, né? No carrinho, o jogador do Corinthians, o Moscardo, atingiu forte, hein? Carrinho forte ali do Moscardo. O Maurício, lógico, tá dando uma valorizada. Olha o Mano, lamentando o Mano Menezes. Mas foi um carrinho forte ali do Moscardo. O Mano tá inconformado com o time do Corinthians e acaba desabafando de forma irônica com o quarto árbitro ali, o Denis da Silva Ribeiro Serafim das Alagoas. Agora ele tá lá conversando. O papo tá cabeça ali, viu, CH? Na verdade foi o Moscardo utilizou de força excessiva, mas ele não teve intenção de atingir o jogador do Inter. Foi ali um bololô gigantesco. Tanto que ele levou a pior, né, CH? E o Mano tá, Vlad, argumentando, tomou amarelo o Moscardo agora, tá argumentando que não foi intenção do menino. Eu também fiquei com essa impressão. E foi realmente uma cena muito engraçada. Não um encontrão, mas a reclamação do Mano com o quarto árbitro foi no mínimo hilário. Moscardo tava pendurado, hein? Tá fora do último jogo contra o Coxa no Couto Pereira. 21h30, quarta-feira. É o último confronto do Corinthians no Mano. O Internacional recebe o Botafogo também na quarta, 21h30 no Beira-Rio.
Jogo que ainda pode valer alguma coisa desse Campeonato Brasileiro. E pode ser o último jogo esse do Moscardo, né? Hoje, já que ele não joga na última partida, como o CH já adiantou, interesses do Chelsea e do Barcelona no Moscardo. Olha o Timão, recupera a bola, mas erra o passe. Momentaneamente volta com o Bidu, que erra o passe. 2 erros de passes cruciais que poderiam dar ao Corinthians a chance do contragolpe. Nova Light vive a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre a economia dos padrões esporte. Acesse novalight.com.br. 34:51, já marca de 35. Coringão vai apertando. Tem um pouco mais de 10 minutos para chegar ao gol de empate. A inversão do Moscardo para o Fagner. Fagner levanta essa bola à frente, tenta pegar o Michael. Não pegou. Agora contra-golpe para os caras. Lá vem o time do Inter. Lá vem pelo setor esquerdo do campo. Escapa bem na marcação. Alan Patrick tocou para Ener Valencia. Pode pintar o dele. Vai para a área, vai pintar um golaço. Bateu, que golaço! Gol! Do Internacional! Mas já anulado o gol do Inter. Em impedimento, assim que recebe, vamos ver. Talvez o VAR não vai ter muito trabalho. A verdade é que foi um golaço. Mas em impedimento, a câmera focaliza agora Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia, FIFA do Rio Grande, ou do Rio de Janeiro. Ele quem deu o impedimento no primeiro momento. Vamos ver o VAR o que vai marcar. Num belo gol de Ener Valencia em Itaquera. Agora as linhas cruzadas. Não é tão fácil assim, viu, Roger? No primeiro momento, um lance na velocidade, parece que ele parte. Que ele parte já em impedimento. Ener Valencia, talvez um pouquinho à frente, né? Mas que linda jogada do Alan Patrick também, né? Depois o passe aí do Ener Valencia fez o gol, mas agora está sendo revisado pelo VAR. Lance em revisão na Arena Itaquera. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. É do Brasil. Não valeu o gol do Inter, anulado o gol de Ener Valencia, que seria um golaço, hein, Vladimir? Nessa o assistente marcou imediatamente, né? Esperou apenas aí a análise do VAR, um belo gol, não valeu, segue 2-1 Internacional. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca, 36:50, segundo tempo. Neoquímica Arena em São Paulo, o placar ainda é Colorado, 2 para o Inter, 1 para o Corinthians, Edu Pinheiro. Lembrando que amanhã aqui na Band de Campinas, Leandro Borges narra Palmeiras e Fluminense. Começa às 16, mas vamos abrir às 15 horas no Concentração. Bandeirantes com o Corinthians agora para o câmbio de ataque. Atenção, Wesley sai da marcação de 2, coloca na área, vai fechar no segundo pau para empatar, fecha muito forte no carrinho, Pedro. Ela passa a esquerda do gol, quase o Corinthians empatando, Vlad. Uma jogada toda da base, né? O cruzamento feito pelo Wesley no segundo pau, buscando o Pedro, se esforçou o Pedro, mas não alcançou a ponto de mandar pro gol. Aliás, CH, se faz seria 2-2, exatamente o jogo do primeiro turno, quando empataram em 2-2 no estádio Beira-Rio. O time do Corinthians vai pra cima agora no final na base da raça, hein, CH? Da raça, né? Em termos de organização e de posicionamento e de tranquilidade, o Inter é melhor que o Corinthians. Pode acontecer um empate? É do futebol, pode. Mas o Corinthians não joga para merecer o gol de empate. 37:52, reta final do jogo, despedida do Timão em casa. O adeus nessa noite já do lateral esquerdo, Fábio Santos, se aposentando, recebeu uma série de homenagens antes da bola rolar e há pouco quando foi substituído também pelo Matheus Bidu. 38, jogador do Inter caído. Como disse o CH há pouco, os caras fazem milonga mesmo, ainda mais esse monte de latino aí, Vladimir. Eles caem em qualquer possibilidade. E foi fogo amigo, né? Se ele tivesse sofrido alguma coisa, foi o Igor Gomes que derrubou ali o Bustos. O jogo tá parado mais uma vez, agora o Bustos vai ser atendido em campo. O hermano Bustos se caiu em piso, tá sendo atendido ali, jogo parado e vai ganhando tempo com isso o Internacional. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadasерvas.com.br. Agradecer aqui mais de 1.400 pessoas ao mesmo tempo acompanhando a gente no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Carlos Lemos Matozinho, boa noite a todos. Ponte Preta Campinas, boa.
Tá feliz a vida, hein, Matosinho? A Ponte escapou numa bela vitória aí e tem que fazer uma reformulação completa para fazer um 24 muito melhor do que foi 23. Deixa eu ver aqui. O Nereude Rosário da Cruz. Danelis Colorado tá escrevendo aqui. O Aneilton José dos Santos. Locutor nota 10, Danelis Inter, valeu Neilton. Paulo Pérez também, esse time do Corinthians é um lixo, dizer, tá revoltado com o timão, que vai se reformular para 2024, passou sem nenhum caneco em 23, e vem Coringão, Matheus Araújo vira essa bola lateralmente para Fagner, quase 40, Fagner empurra a bola para Pedro, setor direito do campo, menino das bases, pode empurrar a bola para Gabriel Moscardo, vai sozinho, driblou a 1, a 2, vai para infiltração, deu tapa na bola e depois perdeu o time da recuperação. Melhor para a equipe do Inter. Ender Valencia tenta a proteção, mas perde o lance. Chegou dando uma cavadinha ali o jogador do Corinthians. Já estava parado. No lance anterior já estava sendo marcado alguma coisa ali, Vladir. Isso, o árbitro havia marcado uma irregularidade lá no ataque do Corinthians. É bola para o Internacional cobrar no seu campo de defesa. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender, tanto que vai invadir sua vida. Novos frangos crocantes da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40 minutos e 40 segundos, segundo tempo. Neoquímica Arena e vem Corinthians, Pedro lançado, vai pra filtração, quicou a bola, vai nela, Rocher, o goleiro 33 para fazer a defesa, Vladir. Bola foi muito fechada, né? Lá na linha de fundo, o Pedro conseguiu até o cruzamento, mas jogou nas mãos do goleiro colorado. Fechando comigo, Edu. Agora, quando o quinto sinal marca 15 minutos para as 8 da noite, 19h45, eu confirmo. Corinthians 1, Inter 2. E tá com esse resultado, o Corinthians 13º congela nos 47, ainda está envolvido com o rebaixamento, a não ser que os outros resultados ajudem. Na última rodada, o Corinthians joga em Curitiba contra o Coxa. CH, reta final do jogo. Coringão vai tentando apertar, mas sem muita organização, CH. Aliás, organização nenhuma no segundo tempo, né? Apesar das mexidas, da tentativa do Mano, o segundo gol piorou o que já não era bom. O Corinthians perdeu o controle. E com isso o Internacional, que está fazendo uma linha de 4, uma linha de 5 e só na frente o Ender Valencia, valoriza e deixa o tempo passar. E quando pode, faz milonga. E agora, não é? O técnico do Inter faz 2 mexidas e o Corinthians mexe também. Vlad. Vamos às alterações, né? No Corinthians saiu o Maicon para a entrada do camisa 41, Felipe Augusto. Felipe Augusto, 41, entrou no lugar do Maicon. Vamos às alterações do Inter. Sai o 10, Alan Patrick. Entra o 23, Gabriel. Vai fechar, né? O Gabriel é volante. Gabriel, 23, no lugar do Alan Patrick. Já eu confirmo as outras. Saiu também o camisa 7. Quem é o 7 aqui, hein? Do Corinthians, né? Já havia confirmado o Maicon saindo para a entrada do Felipe Augusto. Isso. Já confirma as demais do Inter, Roger. Perfeito, abraçando aqui o Ed Camargo, Leandro Aparecido, o Ivan, Donizete Pereira, o Clair José Rizzi. Sou corintiano, mas esse time tá ruim demais, tem que limpar todo mundo. Galera aqui participando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um abraço para você que tá no FM 85.7 em Campinas, 85.3 em Ribeirão Preto. Ender Valencia cai, desaba o equatoriano. E aí imediatamente o jogador do Corinthians vai para levantá-lo, porque os corintianos estão reclamando de muita milonga e muito antijogo. Já tem a última do Inter aí, Vlad. Só para confirmar, o Lucas Veríssimo, né? Foi quem levantou ali o jogador da equipe do Internacional. O Ender Valencia já está em pé. 43 minutos, etapa final de jogo. Placar de 2-1 vai vencer o Internacional de Porto Alegre. E vai quebrando uma escrita, nunca tinha vencido na Neoquímica Arena. E há muito tempo não vencia o Corinthians. Tá quebrando um tabu impressionante. Pela primeira vez, a última vitória como visitante do Inter foi em 2009, Vladimir. Na abertura do Brasileirão, 1-0, gol de Nilmar. Só que foi no Pacaembu. Foi. Não tinha nem projeto da Neoquímica Arena, né? Nem projeto. Há muito tempo não ganhava em São Paulo. O time do Internacional está ganhando. Mas vem o Wesley, coloca na área, lá vem Timão. Atenção, bateu pro gol, Pedro, bola desviada, Bidu pra fora. Bidu quase empata no levantamento que veio da ponta esquerda.
Que ajeitada bonita do Lucas Veríssimo pra ele, hein, Vlad? É a chegada do Igor Gomes, providencial, né, Roger? Impedindo a bola na direção do gol, escanteio. O Corinthians vai tentando de todas as formas o gol de empate. Matheus Bidu vai para a cobrança. Em nome de Rocha Autopeças, encontra a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Quem sabe nos pés do Bidu, vai pintar o levantamento para o gol. Ele levanta, Gil quase chega. Rebote vai voltar pela ponta direita com Pedro. Atenção, ganhou na corrida, vai chegar na linha fundo, chega travando com ele. Chega o zagueiro travando com ele, bola foi colocada para fora, arremesso lateral, Vladimir. É o Tauan Lara, 36, entrou no lugar do Arangues, viu, Roger? Saiu o Arangues com a camisa de número 20 para a entrada do Tauan Lara, 36, no Internacional. A última mexida do técnico Eduardo Cudê, 44, bola na área, afasta a zaga colorada, coloca para fora, 44 e 55, reta final do jogo. Alô, Luzia Miranda, manda um abraço, boa noite para Marília. Tá mandado um abraço pra Marília. Luzia, um grande abraço pra você. A Sônia Perrone, torcendo pro Internacional. Todo mundo aqui mandando as boas energias. Cudê de um lado, Mano do outro. Cudê olha pros céus. Tá achando que vai vencer o jogo, Cudê. Tá confiante. O Mano do outro lado com cara de poucos amigos. Mais 10. O quê? 10 minutos de acréscimo. Mais 10 minutos, vamos a 55, quase uma hora de segundo tempo. Por isso que o Cudê tava lamentando, erguendo as mãos pro céu. Não gostou desse tempo de acréscimo, né? Foi muito não, hein, CH? 10 minutos tá de bom tamanho. Esse juizão tá com brincadeira, Roger. 10 minutos, pode ser uma piada. Ô, tira o pé da balada do Vladimir, hein? Caio Max Vieira. Tira o pé da balada do Vlad, Caio Max. 45 e 48, mas é tempo a mais para o Corinthians tentar o empate. É tempo a mais para o Coringão tentar o empate. Tá 2-1 para o Inter. Bola com Cássio, depois uma espirrada, uma pichotada no ataque do Inter. Ele sai pro jogo, abre com Matheus Bidu. Lateralmente mete essa bola para Felipe Augusto. Ele vem trabalhando a bola do jogo, na verdade é o Matheus Araújo. Agora sim abre essa bola pela direita com Fagner. Ainda no campo defensivo, lá vem o Corinthians. Levanta a cabeça, devolve a bola para Matheus Araújo. Volta com Fagner. Tudo isso no campo defensivo. Agora Gabriel Moscardo. 46 minutos. Vai terminando o jogo. Temos agora 8 minutos, um pouquinho mais para terminar a partida. A bola é aberta aqui pelo setor intermediário para a equipe do Corinthians. Vem dominando o Romero. Romero vai fazer o toque, tocou mal. Recuperação da equipe do Inter, que desce para o campo de ataque. Tauan Lara, ele faz o break, contra 2 a marcação. Bidu tenta bater a carteira, ele solta a bola atrás, recomeça aqui com Bustos. Bustos mete essa bola para quem? Para ninguém, no setor de campo direito de ataque. Saiu em arremesso lateral que Gabriel Moscardo já cobrou. 46 minutos. 46. Ele prometeu o jogo até agora 47, ele prometeu até 55. Daqui a pouco tem apito final, daqui a pouco tem Edu Pinheiro. Limpa o lance, vem pro jogo Matheus Araújo. Falta pro Corinthians. O Gil virou centroavante, abandonou a zaga, tá lá no ataque. Gil vira centroavante, Wesley derrubado, é falta para o timão do povo, hein, Vladir? E vai dar cruzamento, né? Vai pintar cruzamento exatamente pro Gil e pro Felipe Augusto, altos jogadores do Corinthians que estão na área. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento e irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Falta para o timão, levantar a bola, Gil tentou desvio, mas pegou mal na bola, tira a zaga colorada. Só tem um homem do Corinthians aqui atrás, que é o Fagner, com seu cabelo esvoaçante descolorido, já abre para Bidu, só vai dar timão, todo o time do Inter no campo defensivo, todo o Corinthians no campo de ataque, todo o timão à frente. Matheus Araújo derrubado, Bidu na verdade, que recebeu o passe do Matheus Araújo, derrubado, falta para o Corinthians. 48, já bate o Bidu, bola lateralmente para Matheus Araújo, vamos lá timão, dá tempo ainda, bola tocada para Romero, devolveu para Araújo, vai fazer o gol, bateu, para fora do gol! Pela linha de fundo, bola desviada, escanteio, Vladir. Rapaz, eu vi a bola dentro das redes, hein? O torcedor corintiano também. Linha de fundo, escanteio, tem mais timão no ataque. Vai Bidu pra cobrança, jogada ensaiada, vem a bola de novo pra Matheus Araújo, ele quase fez o gol, levantou pra Romero, sai o goleiro Rocher pra tirar. E a confusão armada na grande área do Inter. O Lucas Veríssimo pintou cartão vermelho, tá expulso o zagueiro corintiano.
Lucas Veríssimo atingiu ali, me parece ser o Gabriel Mercado. Quem tá caído ali, o jogador do Internacional, na confusão, né? O árbitro deu falta pra cima do goleiro Rocher. O Lucas Veríssimo não gostou, foi pra cima do Mercado. Cartão vermelho, portanto, pro zagueiro corintiano. CH, o clima esquenta quando o Corinthians apertava demais, agora tem expulsão, CH. É um lance infeliz do Lucas Veríssimo, mas o Kudê mexeu muito mal no Inter, cara. Muito mal no Inter. Então, toda essa reação efetiva... Agora eu tô vendo o lance com mais cuidado. O Mercado, primeiro, ele atinge o Lucas Veríssimo no chão. Aí tudo que aconteceu foi reação do jogador do Corinthians. Se o Veríssimo tem que ser expulso, o Mercado também tem que ser. Quem começou toda... O Veríssimo deu uma cabeçada no Mercado. Mas quando o Veríssimo estava no chão, o Mercado atingiu o zagueiro do Corinthians. Então tinha que colocar os dois para fora, na minha opinião. Vamos ver o que vai fazer o árbitro, hein? Caio Max Vieira. Certamente o VAR tá conversando com ele aí, o Daniel Vitor Costa Silva. O jogo esquentou, tá parado ainda. Vamos ter mais acréscimos, com certeza, né? Isso que eu ia dizer, né? Eram 10, agora vamos pelo menos com 12 de acréscimo, porque, claro, tá tendo uma revisão também no lance ali do Mercado com o Veríssimo. O Davi Paulo, o Edson Santos, João Reis, o Jonatas, o Antônio Mendes. Esse time tá feio do Corinthians, tá reclamando aqui o Clair. Vai ficar pior ainda, tomara que vai pra segundona. Abraços a todos aí, vocês são demais, obrigado. E a galera aqui nos dando uma audiência com mais de 2.300 pessoas simultaneamente, isso no YouTube. Fora no FM 85.7 em Campinas, no FM 85.7 em Ribeirão Preto. O jogo tá parado, minha gente. O jogo tá parado porque o VAR tá falando com o árbitro, tem gente sendo atendido. Estamos com 50 minutos no cronômetro corrido. Goleiro Rocher, uruguaio também, ainda sendo atendido. Certamente teremos por baixo 3 ou 4 minutos a mais, Vladimir. É, com certeza, né? Com todo esse tempo parado, né? O árbitro acabou confirmando apenas o cartão para o Lucas Veríssimo. Então o Corinthians termina a partida com um jogador a menos. Rocha Autopeças, encontra a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Coringão, daqui a pouco nós teremos aí a divulgação da renda de público. Vamos ver se o Vladimir consegue pelas redes aí também as informações com a assessoria do Corinthians. Chegou nessa rodada com a terceira maior média de público da Série A, com 38.279 torcedores de média em 17 partidas até então em casa. 650.735 no total, ficando apenas atrás de Flamengo e São Paulo. Terceiro melhor público do campeonato, vai fechando assim para o Corinthians. Tem aqui já, Roger. Vamos lá. 40.338 pagantes. 40.338 pagantes. 40.583 presentes. 40.583 para uma renda de R$ 2.558.532. Quer dizer, um público acima da média do Corinthians. 40.538. Excepcional público na arena. Mas para ver por enquanto o Inter ganhar. Pela primeira vez na arena. Tá ganhando pela primeira vez no estádio novo do Corinthians, o Internacional. Vai apertando o Corinthians, bola já está rolando mais uma vez. O Corinthians agora com um a menos. Vem Gabriel Moscardo, abre a bola para Matheus Bidu. Pelo setor esquerdo, bate na bola. Ela resvala no jogador Maurício, autor do primeiro gol do Inter. Vai para fora, arremesso lateral. 52 minutos. Vamos ver se ele vai acrescer mais. Acresceu mais 2. São 12, portanto, no total de acréscimos. Vamos a 57. 57, exatamente. Quase uma hora de segundo tempo. Quase uma hora de segundo tempo. Estamos com quase 8 da noite. São 19h56, hora esportiva do Brasil. E já tem Edu Pinheiro com o apito final. E tem jogador do Inter pra entrar ainda, rapaz. Seu camisa 9. Daqui a pouco o Kudê vai mexer. O Coringão vem. Bidu, lado esquerdo, levanta no segundo pau. Vai pintar o gol de empate. Gil tocou mal. Ela passa à esquerda. Como disse o Vladimir, Gil virou atacante. Subiu na sobreloja, mas tocou sem direção. Ela foi pra fora, Vladimir. Tava bem marcado o Gil, né? Não conseguiu cabecear em cheio, não. Mas já tá lá na área, ficou por lá mesmo. E daqui a pouco, Luiz Adriano, centroavante, vai entrar na equipe do Internacional. Daqui a pouco, Luiz Adriano vem no Internacional. Vai mexer o Kudê pra parar um pouco mais esse ímpeto corintiano. E agora sim, acho que vai autorizar a entrada, né? Se não entrar agora, não entra mais, né? Tá saindo o Ener Valencia, um atacante por outro. Sai Ener Valencia 13 e entra o camisa 9, Luiz Adriano. É uma troca protocolar, só para ganhar tempo, né, CH?
As mexidas do Cudê foram desastrosas. Tanto é que o Corinthians, com um homem a menos, né, o Inter com um jogo na mão, administrando, depois que ele começou a mexer no time, o Inter se perdeu completamente. O Corinthians no peito, na raça, vai tentando o gol de empate. Tá difícil, mas o Inter, acreditem, piorou muito depois das mexidas do técnico Cudê. E vem aí o Inter, dá o contragolpe o Corinthians, com um zagueiro a menos, um jogador a menos, vai deixando os espaços para o Inter, que ataca com Bustos pelo setor direito do campo, ele empurra a bola para Tauan Lara vai deixar essa bola para Maurício, erra o passe o Inter, olha o que o CH falou, o Inter piorou demais, o Corinthians vem, retoma a posse da bola com Wesley, já meteu pela ponta esquerda para Romero, o paraguaio descarrega essa bola, vem Pedro, atenção, vai correr, Pedro junto com ele, Wesley também, Wesley que ganhou pela ponta esquerda, passou de 2, vai pra grande área, lindo lance, pode pintar o gol de empate, levantou na boca do gol, o toque, defendeu, Rocher! No cabeceio de Pedro, Rocher faz o milagre para o Internacional, Vladimir. Mas que jogadaça do Wesley, hein, rapaz? Passou por 3 ali na linha de fundo, conseguiu o cruzamento. É que o Pedro cabeceou em cima do Rocher, né? A bola não foi no cantinho como ele queria. Que jogada do Corinthians, quase o gol de empate. Quase o gol de empate. O banco do Corinthians em pé. Na despedida do Timão em casa no ano de 2023. Vai perdendo para o Internacional. 55 passados, menos de 2 minutos para terminar o jogo na Neoquímica Arena. E o tabu vai caindo, hein, CH? Vai vencendo o Inter pela primeira vez na Casa Nova do Corinthians. Tudo bem que o Cudê mexeu errado, mas o que fez o goleirão da equipe do Inter, o Rocher, que defesa, mas Pedro tem que fazer o gol, cara a cara, sozinho, mais uma falha do René. Alô, Léo Batista, tá acompanhando a gente, não é o jornalista. Eu achei que fosse, rapaz. O Léo Batista, grande figura, grande Léo, tá lá em Santo André, tá acompanhando a gente. Tá dizendo que eu sou pé frio, ô Léo, que isso? Que isso, o cara perde um gol desse daí, o pé frio, o narrador, 55-49. Falta no Luiz Adriano, entrou pra isso, pra fazer falta lá no campo de ataque e parar segurar o jogo, exatamente, é falta pro Corinthians, vai todo mundo lá pro ataque. Partida que marcou o reencontro dos gaúchos com Mano Menezes, que treinou o Colorado do Internacional até julho desse ano. Vai terminar o jogo já já. E aqui vem o Internacional, tem a opção agora do contragolpe. Maurício vem para o contra-ataque, botou para correr. O Luiz Adriano, quem sabe também entrou para fazer o gol. Mas ele se atrapalhou depois no domínio. Deixou a bola, se atrapalhou. Gabriel Moscardo tirou da primeira. Volta o rebote para Depena. Depena pelo setor esquerdo, abre essa bola. Tentando fazer o toque lateral para Trauman Lara. Depois acabou se perdendo pela linha de lado, ganha arremesso lateral a equipe do Corinthians. Tem pressa Fagner, 56-38 é o minuto final. O Cássio toca essa bola para Bidu, vai terminando a temporada em casa para o Corinthians. Depois vai restar jogar contra o Coxa no Couto Pereira, quarta-feira, 9h30 da noite. O árbitro vai terminar o jogo, mas deu mais uma falta para o Corinthians agora no campo defensivo. E vai ser a falta final, apita o árbitro. Caio Max Vieira mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Que sina do Corinthians, hein? Nos 2 últimos jogos em casa, uma goleada frente ao Bahia e perde pela primeira vez em sua história na Neoquímica Arena para o Internacional. Tabus são feitos para serem quebrados e é isso que faz o Inter. Vence o Corinthians por 2-1 depois de muito tempo. Volta a vencer o Corinthians no estado de São Paulo. Vitória do Inter, vai a 52 pontos. O Corinthians estaciona com 47 e já no apito final as contas para o Corinthians. Até porque não estavam 100% zeradas as chances matemáticas de rebaixamento. Vem aí Edu Pinheiro, vem aí o melhor pós-jogo do Rádio do Brasil. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Muito bem, estamos no apito final da Bandeirantes, aqui Corinthians 1, Inter 2, pela primeira vez, é isso, Catarina? Pela primeira vez o Internacional vence na Neoquímica Arena. Exatamente, né? Debutou aí com vitória o time do Internacional, 2-1 para a equipe do Inter contra o Corinthians, e o Corinthians não vence em casa, Edu, desde a 31ª rodada, lá no dia 1º de novembro, quando bateu o Atlético Paranaense. O Corinthians foi uma campanha muito ruim dentro de casa e ainda tem a possibilidade aí de lutar contra o rebaixamento. O Internacional venceu 2-1, Edu. Olha, é o seguinte, Corinthians, ele toma 5-1 do Bahia em casa, ganha do Vasco no Rio 4-2 e perde pro Internacional 2-1. O Timão tá envolvido com o rebaixamento, gente, tá envolvido com o rebaixamento. O Corinthians é 13º, 47 pontos. Na matemática pode ser ultrapassado e terminar aí em 17º. Por enquanto, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia. Corinthians, Cruzeiro, Santos, Vasco e Bahia lutando contra o rebaixamento. Já rebaixados Goiás, Curitiba e América Mineiro. E uma torcida fantástica, em 40.338. O que é isso? Sempre dá 40, 44 mil. Corinthians, uma campanha ridícula. Um time, olha... Corinthians eu vejo de vez em quando, hoje trabalhando aqui, vi o jogo inteiro, a gente sabe que não tá bom, mas tá muito ruim, vendo o jogo inteiro, muito ruim. Vamos lá, o CH vai comentar, já nós vamos no craque do jogo, Roger Williams que narrou aqui, a brilhante vitória do Internacional. Abertura do apito final com Gilberto Sulfi, 20 horas e 4 minutos. Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Edu Pinheiro. Você, por gentileza, toma a liberdade de dizer o seguinte. Primeiro, o Inter fez 1-0 com o Maurício a 34 primeiro tempo. 34 primeiro tempo, 1-0 Inter, Maurício. 12 do segundo tempo, o Romero empata 1-1 Corinthians. E a 20 minutos, Wanderson 2-1. E ainda teve o Inter anulado o gol pelo VAR. Um belíssimo gol aí do equatoriano, mas que dominado, hein? Um erro que começou com o Wagner, lá na frente. Aí o equatoriano, Ener Valencia, deu uma limpada em 2. Ficou cara a cara e tocou no cantinho aí do Cássio, mas não valeu. No lance anterior estava impedido aí o cara do Inter. Agora, é o seguinte, estou olhando aqui, seu CH, para os que entraram. Atenção para os que entraram. Bidu, no lugar do Fábio Santos. O que o Bidu fez? O Bidu, ele perdeu um gol a 44 minutos, bateu um pouquinho na zaga, e o Bidu fez um cruzamento para o Gil a 53, quase que o Gil empata de cabeça. Vamos lá, outro que entrou. O Matheus Araújo. O Matheus Araújo é que roubou a bola do lateral do Inter, início da jogada do empate do Corinthians. Lá estava o senhor Matheus Araújo. Outra também, 48, Matheus Araújo bate dentro da área, bateu um pouquinho na zaga e saiu para escanteio. Quase que empata Matheus Araújo. Outro que entrou aqui, Pedro e Wesley. Pedro no lugar do Renato Augusto, Wesley no lugar do Giovani. Vamos lá, o que eles fizeram? 54 você viu, o Wesley cruzou para o Pedro de cabeça, não podia perder. Uma defesa espetacular
do goleiro Rocher, do uruguaio Rocher. E teve uma outra também do Wesley, um pouquinho antes, a 37, o Wesley dá para Pedro no segundo pau, mas o Pedro entrou deitado, não deu tempo suficiente, toca na bola, mas ela vai para fora, não pegou legal. Destaque para os que entraram, CH, mas o Corinthians perdeu. Corinthians 1, Inter 2, queremos ouvir o professor. Principalmente pelas... Eu não tô tirando os méritos, tudo que você falou é verdade, mas o que fez o Kudê é brincadeira, né? O Inter, com o comando da partida, ele começou a trocar, colocou um monte de volante, tirou atacante, mexeu em quem ele não poderia ter mexido. E mesmo o Corinthians, com 10, teve 3 oportunidades no final do jogo. O time do Inter parou de jogar. O Corinthians foi no coração, na garra, no ímpeto da molecada e tentou empatar o jogo e só não empatou por causa do Rocher e porque o Pedro se atrapalhou, né? Ele tinha que ter cabeceado não em cima do goleiro. Se ele cabeceia um pouquinho do lado, ele teria empatado o jogo. Mesmo o Corinthians apresentando um futebol muito pobre, desorganizado, um time lento, previsível desde o primeiro tempo. Teve vontade? Teve. Teve a despedida do Fábio Santos, é verdade. Mas longe de ser um time confiável, desequilibrado, um time lento, previsível, e o Internacional, na minha opinião, mereceu o resultado. Só que eu quero fazer um adendo. Dá para discutir o que fez o Kudê no final da partida. Repito, se você transformar as chances em gol nos últimos 10 minutos, o Corinthians só não empatou por falta de competência na precisão dos arremates. Foi isso que aconteceu. Mas pela besteira que fez o técnico do Internacional. Agora o Corinthians precisa rever muita coisa, né, Edu? Alguns jogadores que estão nesse elenco, definitivamente eles não podem continuar no Corinthians. É uma brincadeira de salão. O Corinthians é muito grande para ter alguns jogadores aí cansados, envelhecidos, preguiçosos e sem comprometimento. Tenho certeza que para o ano que vem, independente, me parece que é o Chicão, ex-zagueiro do Corinthians, que vai ser o homem forte do futebol. O Alessandro está saindo, a presidência vai mudar, muita coisa vai ser renovada em termos de peças, né? Então vamos ver se o Corinthians faz um ano de 24 diferente, porque esse ano de 23 é para apagar da história. Definitivamente, o ano foi uma vergonha no Corinthians, Edu. Você disse bem, você disse uma palavra, comprometimento, incrível, é inadmissível, um clube, uma torcida assim. Gente, mas que time é esse? O segundo gol... Olha aqui, foram envolvidos o Fábio Sanches, o Lucas Veríssimo, o Gil bateu cabeça, bateu na perna, o Fagner tentou tirar, não tirou e o Inter fez 2-1. Mas é coisa de... Olha só, tá passando na televisão. O cara deu uma trivela em cima do Fábio Sanches, o Lucas Veríssimo não cortou, o Gil bate nele, Fagner se joga, não dá... Lambança total. Vamos ao craque do jogo, agora 20 horas e 10 minutos, Corinthians 1, Inter 2. Craque do jogo? O craque do jogo. Muito bem, o craque do jogo, Roger Williams, que narrou aqui brilhantemente, grande audiência no YouTube, no FM 85,7. Não temos mais o AM 1170, não tem mais. Tudo no FM. Narrou aqui, agora volta. Oi, Roger, parabéns pelo seu trabalho. Belíssima narrativa. Queremos ouvi-lo, o craque. Oi, Edu, meu 19º jogo pela Bandeirantes, hein, rapaz? Quanta coisa, hein? Cheguei há pouco tempo aqui, já tô completando 19 coberturas aqui pela Bandeirantes nesse ano aqui. Foi um prazer estar ao seu lado, ao lado do CH, do Vladimir, de todo o timaço técnico aí. Mas olha, primeiro dizer que o Corinthians finaliza a participação como mandante no Brasileirão. Em 19 jogos, venceu 6, empatou 10 e perdeu 3. Pro Bragantino, pro Bahia, pro Internacional. Campanha fraquíssima como mandante, que explica também essa situação horrível no campeonato. Quer dizer, ainda correndo riscos de rebaixamento. É difícil. Tem que dar tudo errado pro Corinthians e tudo certo para outros 4 times, né? Mas mesmo assim explica um pouco o que o Corinthians deixou de fazer para essa brilhante torcida que hoje foi em 40.583 pessoas. Eu voto no Rocher, goleiro uruguaio da equipe do Internacional de Porto Alegre, fez intervenções maravilhosas, caiu o feiceira quando tinha que fazer, pegou essa bola aí no finalzinho, no cabeceio do Pedro, foi em cima, o Vladimir até disse, tudo bem, mas ele estava lá bem posicionado, só foi em cima dele porque ele estava bem posicionado. Eu acho que o Rocher foi um dos melhores em campo para mim, foi uma grande figura do Internacional, ao lado de outras também do Inter, que tiveram, principalmente no primeiro tempo, uma presença muito importante na equipe de Eduardo Kudê.
Mais uma vez, parabéns pela narrativa, viu? Bom descanso pra você. A gente se vê em Roger Williams. Obrigado, Edu. E essa grande fanática torcida da Bandeirantes, que hoje nos deu uma grande audiência pelas redes sociais, pela FM também. E deixar aqui mais uma vez a minha solidariedade a toda a família do José Arnaldo, com quem eu tive o prazer de dividir aí algumas coberturas, especialmente coberturas eleitorais. Tive a honra de ser entrevistado uma vez por Zé Arnaldo quando fui vice-prefeito de Americana. Uma figura humana maravilhosa, a gente sempre se encontrava aí em eventos da Crônica Esportiva, seja da CESP, da CEISP, e realmente deixa um legado, uma história muito bonita a todos nós, especialmente a quem está começando. O jornalismo ainda tem jeito. O jornalismo tem um padrão. O padrão José Arnaldo é o padrão que eu recomendo a todos que estão na academia. Um abraço, Edu. Um abraço, viu? Um abraço realmente pra gente. A gente está aqui trabalhando, mas o coração bastante apertado pelo falecimento do Zé Arnaldo, que se deu na madrugada de hoje, 3h30 da manhã, e ele foi enterrado 14h30 nos Amarais, cemitério dos Amarais. Aos seus familiares, o nosso pesar, já falamos aqui na abertura, o CH falou do Zé Arnaldo aqui no intervalo também. Para a gente está sendo muito difícil, e um talento extraordinário que nos deixa. O rádio do Brasil está de luto. Bom, vamos lá então, meu caro Catarino, Vladimir Catarino, craque do jogo. Oi, Edu. Olha, vitória incontestável, né, da equipe do Internacional. Jogou bem, foi superior ao time do Corinthians em todos os momentos, e meu voto vai para o Alan Patrick, camisa 10 do Inter. Verdade. Falou, Vladimir Catarino. Até amanhã, se Deus quiser, no jogo entre Palmeiras e Fluminense, que o Leandro Borges vai narrar aqui. Bom, CH, é o seguinte, então o Alan Patrick, que ele participa, né? Participa aí do segundo gol, do primeiro também, do Internacional. O Inter venceu 2-1, então o Rocher, o goleiro uruguaio, voto do Roger Williams, e o Alan Patrick, voto do Vladimir Catarino. CH, e você vota em quem? O craque do jogo, para mim, Alan Patrick, do Internacional, conceito regular. Alan Patrick, hein, é o craque do jogo. Corinthians 1, Inter 2. A gente volta já. Tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo e tem o gabarito. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Já com o CH. Agora 20h15. Olha, daqui a pouco vamos encerrar e vem aí, hein, o Pedro Martelli com Atlético Mineiro e São Paulo em rede nacional aqui, Bandeirantes Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dezembro, adquira seu plano de sócio campeão do Guarani Futebol
Futebol Clube. E aproveite os preços sem reajustes para novas adesões em 2024. Cabeceira Sul, R$20. Tobogã, R$40. Tobogã inferior, R$60. Vitalícia, R$90. Valores mensais no cartão. Você ainda tem 20% de desconto para novos dependentes. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Acesse www.sociocampeão.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Arena, Corinthians Internacional. Corinthians com Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Sanches. Depois Bidu, Gabriel Moscardo, Maico, depois Felipe Augusto, Juliano, depois Matheus Araújo e Renato Augusto, depois Pedro, Romero, o paraguaio Romero e Giovani, depois Wesley, equipe do técnico Mano Menezes. O Internacional com o uruguaio Rocher, o argentino Fabrício Bustos, outro argentino Gabriel Mercado, Igor Gomes e René. O chileno Charles Arangues e depois o Tauan Lara, o Bruno Henrique, depois entrou o argentino De Penha, Maurício e Alan Patrick, depois Gabriel. O Anderson, depois Gustavo Campanharo e o equatoriano Ender Valência, depois o Luiz Adriano e o técnico é o argentino Eduardo Cudê. Apitou o Caio Max Augusto Vieira, Rio Grande do Norte. Cartão amarelo para o Internacional, Igor Gomes. Cartão amarelo para o Corinthians, Gil e Gabriel Moscardo. É o terceiro do Gabriel. Não pega aí o Curitiba, lá em Curitiba, quarta-feira, última rodada. Expulsão, Lucas Veríssimo, zagueiro do Corinthians, expulso aos 48 do segundo tempo. Vamos aos gols. No primeiro tempo, 34, gol do Inter, gol do Maurício, 1-0. 12, segundo tempo, Romero empata para o Corinthians e a 20 minutos, Wanderson empata, faz o segundo, Wanderson faz o segundo do Internacional, 2-1 Inter. Público, 40.338 e a renda, R$2.558.532. Ficha técnica Corinthians 1, Internacional 2 no apito final da Band Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Bom, vamos lá, CH, olha, foi... CH, defesa, CH. Olha, eu só tenho uma, CH. A pergunta direta, já jogo direto pra você. Qual foi a defesa do jogo, CH? 54, segundo tempo. Jogada pela esquerda, trouxe por dentro Wesley. Fez um cruzamento. E aí, Pedro, sozinho, cabeceou em cima do Rocher. Defesaça, mas o Pedro não pode perder um gol desse. Que Roger Williams narrou exatamente assim aqui na Band. Pedro junto com ele, Wesley também. Wesley que ganhou pela ponta esquerda. Passou de 2, vai pra grande área, lindo lance. Pode pintar o gol de empate, levantou na boca do gol. O toque, defendeu Rocher. No cabeceio de Pedro, Rocher faz o milagre para o Internacional, Vladimir. Mas que jogadaça do Wesley, hein, rapaz? Passou por 3 ali na linha de fundo. E quebrou nosso galho, porque não tinha uma defesa. Defesa não tinha. Aos 54 os acréscimos, essa defesa do Rocher, do Internacional, garantida a vitória do Inter. Pela primeira vez ganhou na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Internacional 2, agora de 20-21, daqui a pouco, já vem aí o gabarito, CH analisando o jogador pro jogador do Corinthians, hein? Aqui, Corinthians 1, Inter 2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Edu Pinheiro. Vamos ao gabarito do jogo, 2023. O gabarito do jogo. Apitinho do sorveteiro, anunciando aí o gabarito do jogo. CH, vamos lá, Corinthians 1, Inter 2, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Regular a partida, melhor o segundo tempo. Cássio, uma lenda, 36 anos, hoje completando 680 jogos em 11 anos de Corinthians. Começou em 2012. Se ele foi culpado nos gols, porque defesa não teve, CH? Não foi culpado, história linda. No jogo de hoje, regular. Fagner, lateral direito, cabelo pintado de branco, 34 anos. Como que apoiando e defendendo, aliás, o VAR quebrou o lugar do Fagner, porque no terceiro gol do Inter, que foi anulado, começou com a falha dele. Fagner jogou o tempo todo, CH. Ah, teve problema. Vamos dar um regular para quebrar o galho, mas ele joga mais do que jogou hoje. Gil, 36 anos, envolvido aí no primeiro gol, quando ele tentou para cima do Maurício, o Maurício já tinha chutado, fez o gol. E no segundo gol do Inter, lambança aí do Gil, e o Gil quase empatou de cabeça nos acréscimos, um cruzamento do Bidu. O Gil, CH. Olha, ele apoiando até deu trabalho pro Rocher, mas zagueirando eu não gostei, conceito ruim. Lucas Veríssimo, me lembro de 2 cortes importantes dele, foi expulso no final, mas também foi envolvido no segundo gol. Lucas Veríssimo, outro zagueiro do Corinthians. Pelo gol, pela falta de controle emocional na expulsão, perdeu a cabeça, fez até um jogo interessante, mas por tudo isso que eu disse, conceito ruim. Assim que levou o segundo gol, Fábio Santos, que hoje se despede, uma carreira brilhante, 38 anos, você disse, hoje ele não foi bem, e depois entrou o Bidu, mas primeiro o Fábio Santos, o que você achou dele, a despedida, a nota pela carreira e a nota do jogo de hoje? Carreira nota 8,5, um jogador que eu respeito muito, profissional. Na partida de hoje, conceito ruim, Edu. Olha, vamos aqui a esses 3 aqui no meio de campo, Gabriel Moscardo, Maicon e Juliano. Gabriel Moscardo, Maicon e Juliano. Você sinalizava, não deu outro intervalo, o Mano Menezes tirou o Juliano para colocar o Matheus Araújo. O Maicon saiu, mas foi no finalzinho. E o Gabriel Moscardo jogou o tempo todo, levou amarelo e é o terceiro, está fora na última rodada. Esse trio aí, como é que foi, CH? O Juliano não pode jogar no Corinthians, né? Com todo respeito, ele é muito profissional, é bastante esforçado, mas não tem bola para justificar a titularidade do Corinthians, conceito ruim. O Maicon foi envolvido pelo jogo ruim que o meio-campo e bom que o meio-campo do Inter fez, também conceito ruim. Talvez nem fique no Corinthians, o Juliano é certeza que não vai ficar, e o Moscardo é uma grata surpresa, mas envolvido pelo péssimo futebol do meio campo do Corinthians e do Corinthians, leva um conceito regular, Edu. Você faz o Renato Augusto, foi até 24 segundo tempo, 35 anos, e o Romero que fez o gol, e o Giovani, que mal saiu no intervalo. Eu penso que o Giovani é o mesmo conceito do Juliano, não sei se você concorda, se quiser... Enfim, esse aqui, Renato Augusto, Romero e Giovani. Renato Augusto é um jogador extraordinário, mas o corpo mais não responde mais, ele não consegue jogar. É um atleta que tem problemas físicos seríssimos. Hoje vai levar um regular, mas assim, com bastante... E por mais respeito à carreira dele, né? Mas não conseguiu jogar. Eu teria tirado o Renato Augusto no intervalo do jogo.
O Romero pelo gol regular e esse menino da frente, o Giovani, também é outro que não tem a mínima condição de jogar no Corinthians. Conceito ruim, Edu. CH, num bloco só dos que entraram, eu dizia aqui na abertura do apito final que, olha, o Bidu, por exemplo, teve uma chance, bateu na área, dentro da área bateu na zaga, foi para escanteio, o Bidu fez o cruzamento para o Gil quase que empatou. Tem aí esse menino Matheus Araújo, ele roubou a bola no empate do Corinthians, começou com ele o lance. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem o Pedro, que perdeu um gol incrível nos acréscimos, grande defesa do Rocher. E o Wesley, que fez o cruzamento para o Pedro e teve uma outra também do Wesley. Foram 2 cruzamentos, o Wesley para Pedro a 37 e aos 54 a defesa do Rocher, dos que entraram, CH. Bom, o Bidu, ele só não jogou porque hoje foi despedida do Fábio Santos. O Bidu joga mais que o Fábio Santos, mas é um jogador que no máximo serve para um time do tamanho do Corinthians ser um lateral esquerdo reserva. Hoje entrou com bastante disposição. Eu gosto do Wesley, mas ele entrou muito nervoso na partida, né? É um jogador interessante, né? O Pedro também é interessante. E outro menino que você me perguntou foi o... foi o Matheus Araújo, né? Matheus Araújo, também outra grata surpresa. São garotos, né? Que aos poucos vão amadurecendo, ganhando cancha. São jogadores interessantes que com certeza o Corinthians ou vai negociar ou ficarão aí como reservas para a temporada do ano que vem. Os meninos, eles têm com certeza muito valor, mas hoje, né, tem pouco espaço e ainda precisam de rodagem, Edu. Faltou eu falar pelo gol, conceito regular. E o Mano Menezes, hein? Por aquilo que fez, aquilo que escalou, por aquilo que alterou, e aí, CH? Ele fez para mim um trabalho melhor do que fez o Cudê. Então leva um conceito regular, mas você veja, o Corinthians tem 11 vitórias, né? E tem 47 pontos. O Bahia, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tem 41 com 11 vitórias. Olha. Se o Corinthians bobear, pode até ter problema com o rebaixamento, apesar de acreditar que o Bahia não ganhe as 2 partidas. Mas o trabalho dele está no começo, esse elenco não foi montado por ele. Agora, realmente, a partir do mês de dezembro, janeiro, que o Corinthians vai começar a montar o seu novo time, é que a gente vai efetivamente ver na prática, com estrutura e com o time montado também por ele, o trabalho do Mano Menezes vai iniciar em 2024 e vamos ver. Ele tem categoria e experiência para isso. Agora vamos ver se o Corinthians acerta nas escolhas e contratações para o ano que vem. A rodada só está começando, esse é o jogo de abertura, né? Corinthians 1, Inter 2, e com os resultados pode ser que o Corinthians matematicamente já saia de rebaixamento. Sim. E também até confirme na Sul-Americana, mas por enquanto tá enrolado o Corinthians aí. É uma campanha que deixa muito, 13º, 47. E esse Internacional, que você achou, CH? O Inter com a vitória já está garantido na Sul-Americana. Um time de muitos estrangeiros, time caro também, caro. Eduardo Cudê, argentino, treneiro. Equatoriano, Ender Valencia. Tem aí o argentino De Penha, que entrou no lugar do Bruno Henrique. Tem o chileno, o Charles Arangues. Tem o argentino Fabrício Busto, lateral direito. Gabriel Mercado já renovou, inclusive, zagueirão. Argentino é um time caro. O Rocher, uruguaio, goleiro, né? E o Internacional, e gosta de jogadores altos. O Inter sempre teve essa tradição, né, CH? Jogadores altos, fortes. O que você achou a nota desse Internacional? É a escola do futebol gaúcho, né? O Inter tem um bom time, só perdeu para o campeão Fluminense na semifinal, jogando mais que o Fluminense. Esse time do Internacional, se tivesse cruzado com qualquer outro time, estaria na final da Libertadores. Deixou um pouquinho de lado o Campeonato Brasileiro, né? Isso custou a pontuação, é por isso que o Inter aí está entre o 8º e 10º colocado na competição. Apesar do René, lateral esquerdo, que eu acho muito fraco, o Rocher é bom goleiro, o Bustos é bom lateral, o Mercado, gosto dele, do Igor Gomes. O meio campo que tem o Arangues, tem o Alan Patrick em grande fase. O Bruno Henrique, né, que passou por Corinthians, por Palmeiras, foi para o exterior e voltou, é um jogador muito interessante. E na frente é o que eu mais gosto. Esse Ender Valencia, equatoriano, joga demais. E o Wanderson, que é um jogador também coadjuvante, mas muito participativo, fez gol hoje. Eu gosto muito e tem vários jogadores na regra 3 aí no banco de reservas. O Inter tem um bom elenco, mas para o ano que vem, você disse, foi preciso. Nós teremos aí com certeza muitas modificações, porque esse time é muito caro.
E não justifica uma folha de pagamento desse tamanho o Inter, que não vai disputar a Libertadores no ano que vem. CH, vou seguir aqui com a coletiva do Mano, um grande abraço, um bom final de semana, bom descanso, CH. Muito obrigado, Edu. Foi muito difícil para a gente realizar hoje a transmissão, mas a transmissão, você abriu falando isso, e fica aqui o nosso trabalho em homenagem ao mestre José Arnaldo Canizin. A gente já disse e vou repetir, que Deus possa confortar toda a família e que receba ele de braços abertos. Vá em paz, Zé. Boa noite a todos. Boa noite, CH. Grande Zé Arnaldo, que faleceu hoje, 3h30 da madrugada desse sábado, e foi enterrado 14h30 no cemitério dos Amarais. Que Deus o tenha. E obrigado, grande mestre Zé Arnaldo, pela sua convivência e seus ensinamentos. Ó, gente, é o seguinte, a gente então encerra aqui o apito final, Corinthians 1, Inter 2, o Mano tá falando, tá seguindo em rede nacional, Coritiba do Mano Menezes, depois na sequência o Pedro Martelli vem com o Atlético Mineiro e São Paulo. Um grande abraço a todos e amanhã voltamos 3h no Concentração de Palmeiras e Fluminense. Quem narra aqui na Band Campinas é Leandro Borges. Obrigado ao Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi. Seguimos em rede nacional, Coritiba do Mano Menezes, e até amanhã, se Deus quiser. Fizemos um jogo jogado, só temos que parar de perder na nossa casa, porque a gente não pode se acostumar a conviver com resultados assim. Mano, aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto. O senhor citou agora há pouco alguns erros no aspecto tático da equipe do Corinthians. O trabalho é recente, mas eu queria que você fizesse um balanço na parte física do Corinthians nesta temporada. Esses erros táticos têm a ver com a parte física do Corinthians? Não. A gente organiza a equipe taticamente para minimizar as dificuldades que a gente possa ter fisicamente.